Ora bem, os webcasts nascem no princípio do século XXI como um conceito muito financeiro. Não é por uma razão qualquer que este webcast está vocacionado para dashboard de vendas. É sempre uma forma mais financeira de retratar números e de retratar, sobretudo, valores moedas. Claro que vocês agora, neste momento, com o advento das informáticas e cada vez computadores com mais capacidade e de softwares que fazem mais isto e mais aquilo, também podem utilizar os dashboards para outros conceitos, mas ele nasce na área financeira, nas consultoras americanas e, basicamente, o que é? Ora, um dashboard não é mais do que a tentativa de colocar num interface gráfico e visual toda a informação que eu pretendo demonstrar, mas que essa informação seja rapidamente visualizada e seja visível. Este slide que vocês aqui têm e muitos dos outros que nós vamos ver são umas tentativas, às vezes, um bocado difíceis de traduzir do conceito em inglês. Por exemplo, a última frase que vocês têm nesse slide que diz apenas com uma olhadela rápida vem do inglês glimpse. Eu olho e tenho que rapidamente ter uma noção se as coisas estão bem, se as coisas estão mal, e como vocês podem ver nesse gráfico que está aí também do lado direito dessa apresentação, é muito fácil ver que eu tenho aí o lucro a subir, que é essa linha verde. É isso que eu quero num dashboard. Uma forma rápida de eu olhar e ter logo uma ideia o que é que se está a passar, o que é que não se está a passar. Ora, este conceito cresceu e começaram a ser criadas regras, daí o palavrão que vocês têm ali no topo do título, dashboarding. Dashboarding passou a ser um conjunto de regras e características que, à medida que o tempo foi passando, foram quase que, embora não formalmente, mas compiladas num conjunto de técnicas para criar então estes ambientes visuais. Ora, e das principais características ou regras para a construção de um dashboard, temos este conceito de todas as visualizações têm que caber no ecrã. Porquê? Porque eu quero olhar e quero ter todos os meus gráficos, todas as minhas visualizações num único ecrã. Eu não quero andar a usar barras de deslocamento, sejam elas horizontais ou verticais. Esse é o meu primeiro problema. E é problema porque depende muito do monitor, no caso dos computadores, que nós estamos a usar para ver e depois distribuir o próprio dashboard. Eu vou-vos mostrar aqui que o meu dashboard foi feito num monitor de alta definição e que aqui, para eu conseguir ter o dashboard todo no ecrã, eu vou ter que usar o zoom. E ao usar o zoom vai ser um bocadinho difícil ler já algumas das coisas. Mas é este um dos problemas que nós temos na informática neste momento. Nem toda a gente tem os mesmos sistemas, nem toda a gente tem os mesmos tamanhos de ecrãs. Por isso há aqui também um certo compromisso que temos que fazer no que diz respeito à apresentação dos dashboards. Nesse aspecto, o Excel não consegue fazer uma coisa que alguns outros softwares conseguem fazer, que é a construção gráfica para o uso de ambientes móveis, sejam tablets ou telemóveis. E aí o espacinho que eu tenho é só aquele e é igual para todos. No caso de um Excel, que a distribuição do dashboard pode ser uma distribuição mais alargada para vários equipamentos desktop, temos que ter algum cuidado com o tamanho do ecrã que vamos usar, qual a definição que vamos usar. É sempre bom apontar mais para baixo, para que depois o zoom, nas pessoas que possam sentir necessidade desse zoom, possa fazer o zoom e terem os dados maiores. Deverá mostrar também todos os KPIs, bem como as métricas mais importantes. Ora, estes são dois palavrões tipicamente financeiros e que fazem parte quase do termo dashboard. O termo dashboard confunde-se muito com estes dois. Key Performance Indicator, KPI, ou seja, um percentual que me vai indicar como é que estão as minhas vendas, um percentual que me vão indicar como é que está o meu custo em relação aos lucros, etc, etc, etc. E as próprias métricas, que são valores globais, como eficácia de vendas, como o total das vendas, ou total dos custos, ou isto ou aquilo. Por isso, esses são os valores, aquelas informações quase que são obrigatórias ter num dashboard. Depois, tudo o resto depende de uma série de outros fatores que já vamos ver mais à frente. Depende do tipo de dashboard que eu quero montar e também do meu público-alvo. Mas KPIs, toda a gente normalmente necessita deles e as métricas são valores globais e é fácil de entender porque é que eles são importantes. Interatividade. Esta é uma questão que tem vindo a ser esquecida. Um dashboard não obriga a ser interativo.
Nós estamos a falar de máquinas que no início não tinham muita capacidade para ter animações, não eram muito potentes em termos de processamento. A interatividade é algo que foi crescendo porque os computadores e os tablets e os telemóveis cada vez têm mais poder. Por isso, hoje em dia, a interatividade quase que é um must. Embora, se vocês pegarem num jornal, numa revista, vêem-se muitos dashboards. Não deixam de ser dashboards pelo facto de serem estáticos. Mas, de qualquer das formas, a interatividade passou a ser quase também uma obrigatoriedade. E aí o Excel trouxe um conjunto de ferramentas, a partir já do Excel 2010, que garantem esta interatividade. Uma interatividade que é muito simples de usar. A Microsoft conseguiu criar ferramentas muito user-friendly para que mesmo que um utilizador nunca tenha mexido no Excel, quando recebe este documento chamado dashboard, possa movimentar-se nele com muita facilidade. É muito simples, é só carregar em botões, se as coisas estiverem bem montadas, que é o que nós vamos ver hoje, como é que se faz a engrenagem matemática dos vários objetos, dos vários ambientes, para que as coisas fiquem todas de acordo com o que eu de facto quero mostrar. A informação tem de ser atualizada e atualizável. Esta é a parte que mais dificuldade normalmente os utilizadores têm. E é aí que o Excel e outras ferramentas conseguem ser extremamente potentes, porque usam a matemática para tratar tudo o que tem a ver com os dados. Eu parto de um conjunto de dados, uma tabela, uma base de dados, com o nome que vocês queiram chamar, e a partir daí, sempre que eu carrego num botão, eu tenho que ter a possibilidade de os dados estarem atualizados, de as coisas estarem completamente atualizadas. No caso do Excel, eu ainda tenho mais uma coisa que se chama programação. Eu no Excel ainda posso utilizar uma coisa chamada Visual Basic for Applications, o famoso VBA, para que eu ainda possa criar mais automatismos para que, de preferência, esta informação seja atualizada sem interferência do utilizador. Ora, vou-vos mostrar aqui neste dashboard uma coisa muito simples. Em relação à interferência do utilizador, no caso do Excel, teria que ser com uma macro. Eu não vou perder tempo nesta dashboard, também não faz parte do âmbito do dashboard mostrar como é que eu faço as macros. Seja como for, eu vou-vos mostrar qual é o primeiro ponto, o ponto basilar para vocês terem a certeza que eu carrego num botão e atualizo os dados todos e o utilizador basicamente só tem que depois filtrar, que é o que eu quero fazer no meu dashboard, ou seja, transformá-lo em interativo e user-friendly. O dashboard não deverá ter apenas em mente utilizadores ou executivos ou analistas de topo. E isto é uma regra também do princípio da criação deste conceito de dashboards, que faz com que se dividam dois tipos de dashboards ao longo do tempo. Aquilo que se chama os dashboards analíticos, que têm como objetivo ajudar executivos, séniores e líderes a tomar decisões. São normalmente métricas muito curtas, normalmente métricas que têm a ver com o tempo, métricas com anos, métricas com meses, normalmente gráficos de linhas, que são os gráficos que estão mais adaptados a mostrar evoluções ao longo de uma linha de tempo. Estes são os analíticos. Poucos dados, mas que tenham informação que seja possível tirar e tomar decisões de macro, vamos chamar assim. Depois temos, então, os dashboards operacionais. Eu vou dizer que são 90% dos dashboards que eu tenho visto ultimamente e dos quais eu trabalho e dos quais eu costumo fazer quando me pedem, são aqueles que são utilizados por toda a gente. São os que têm os dados mais importantes. São aqueles que, se calhar, obrigam a quem faz o dashboard a ter algum cuidado de perguntar às pessoas quais são os KPIs que quer ver, quais são as métricas que eu quero ver, etc, etc, etc. Por isso são os dashboards de todos os dias. São os dashboards que me permitem tomar decisões operacionais, daí o termo, decisões muito rápidas ao longo de dias, semanas, para eu ir ajustando os meus problemas. Ora bem, principais regras de construção de um dashboard, ou seja, aquilo que ultimamente, de uma forma às vezes até um bocadinho pouco formal, tem sido junto neste palavrão Dashboarding Rules. Muitas destas regras também são muito parecidas com a criação de apresentações no PowerPoint, como esta que nós estamos aqui a fazer, mas definição do público-alvo. A definição do público-alvo é extremamente importante porque é por aqui que eu vou saber se vou fazer um dashboard analítico ou vou fazer o dashboard operacional. Equipas de vendas não querem dashboards analíticos, querem dashboards operacionais. Mas, se calhar, o gestor de marketing quer um dashboard analítico. Por isso, saber quais são as pessoas. Depois,
termo um bocado estranho para usar aqui, mas é o que se calhar melhor representa, é um pequeno estudo de mercado. Pode ser uma coisa muito pequenina, e mesmo dentro da empresa, saber o que é que cada pessoa acha que é a informação mais relevante a colocar em cada um dos dashboards que poderão vir a aparecer dentro da empresa. A regra dos 5 segundos. Esta regra dos 5 segundos, há autores que falam a regra dos 5 segundos, há quem fale em 7 segundos. A ideia aqui é o mesmo conceito que falei ao princípio de eu olhar para o dashboard e rapidamente eu conseguir abarcar em pouco espaço de tempo aquela informação toda e rapidamente ter essa informação. Mas eu tive que acrescentar ao longo do tempo uma coisa a este PowerPoint que diz assim, eu tenho que conseguir em 5 segundos, 7 segundos, quer que seja que os autores hoje acham que são os tempos mais corretos, mas eu tenho que conseguir ler as métricas aos KPIs essenciais e eu ainda acrescentei ou a cada 5 segundos. Ou a cada 5 segundos tem a ver com a interatividade. Quando vocês carregam num botão e tornam o dashboard interativo, eu quando carrego muda tudo. E ao mudar tudo, são mais 5 segundos para ler a nova mudança. Esse dashboard que vocês têm aí do lado direito, neste momento, nesse slide, como é óbvio, é um dashboard estático. Então a gente tem que olhar para lá e tem que conseguir ler o que lá está em curto espaço de tempo. Se eu carregar num botão e todos aqueles dados mexerem, então vou precisar dos mais 5 segundos para ler então essas novas informações. Mas aqui os 5 segundos, eu costumo dizer que é mais um bocadinho de bom senso. Claro que não vamos pôr toda a informação do mundo, não vou estar o dia todo a tentar ler os dashboards, também não preciso estar agarrado a um cronómetro para ver, epá, já passaram 5 segundos, não consegui ler tudo. Isso é uma questão de bom senso, não pôr informação a mais, mas ter uma informação bem montada e de fácil leitura. Layout de pirâmide. Nós vamos ver um bocadinho mais à frente nesta apresentação que há dois tipos típicos de apresentação de um dashboard. O de layout de pirâmide é dos mais comuns, que basicamente usa o que vocês têm aí do lado direito. Numa primeira área do dashboard no topo, vamos utilizar as métricas globais, vamos pôr as medidas mais importantes globais. Depois, numa segunda parte abaixo, então, alguns gráficos com tendências ou outra informação que eu acho relevante, mas um bocadinho mais detalhada que as métricas que eu pus na primeira, e depois, por fim, a área do detalhe, onde eu vou explanar e vou abrir, então, a base da minha pirâmide, em que vou pôr os dados todos que eu quero e que são, no fundo, os detalhes depois que dão origem aos globais que estão mais acima. Para que eu tenha, então, esta visualização de cima para baixo, de cima, coisas mais agrupadas, em baixo, coisas mais detalhadas. É o que vocês têm aqui. Topo, dados globais significativo, meio, tendências e por baixo os dados mais detalhados. Ora bem, continuando com, então, as regras para a construção dos dashboards. Esta é tipicamente PowerPoint ou de apresentação. Sabendo que um dashboard também é uma forma de apresentação, o Keep It Short and Simple é a regra, uma das regras basilares. Não vou encher isto nem de texto, não vou encher isto de números, não vou encher isto de informação que não é relevante ou no pedido, o tal pequeno estudo de mercado que eu posso fazer aos meus utilizadores, mas que de facto não interessam para o dashboard em questão. Não mais do que 7 a 9 visualizações. Tal como o PowerPoint tem uma série de regras, os dashboards, para além de serem de visualização rápida, não convém abusar nos gráficos. Não é por eu poder fazer uma série de gráficos, e eles até cabem no espaço de um ecrã sem as tais linhas e sem os tais elevadores verticais e horizontais. A verdade é que não convém ter mais do que 7 a 9 gráficos. Vocês se olharem para aí, para o dashboard que está aí no boneco do lado direito, vocês têm duas métricas globais no topo, depois têm um gráfico global de evolução, depois têm 3 detalhes e depois têm mais uma tabela em baixo. Ora, se nós contarmos, estamos a falar de 6, 7 visualizações que estão aí. Os filtros normalmente podem confundir um pouco. O dashboard que eu trouxe para vos mostrar não segue algumas destas regras de propósito, para vocês verem aquilo que se chama o clutter, ou seja, fica tudo muito, visualmente tudo muito cheio. Eu tenho que pensar muito bem naquilo que vou trabalhar, mas também trouxe estas visualizações todas, estes filtros todos, que nós depois vamos ver na prática como é que eles funcionam, para que eu também vos possa mostrar
alguns dos erros, alguns das formas de trabalho e como é que eu depois consigo ligar estas coisas todas. Porque muitas das vezes os utilizadores sabem fazer as coisas de uma forma individual, uma tabela dinâmica aqui, se calhar um slicer ali. Aqui a ideia é como é que eu vou conjugar isto tudo num único ecrã, de forma a conseguir ter um boneco, vou-lhe chamar assim, com uma série de pequenos gráficos e gráficos esses que sejam atualizáveis. Ora, outra das regras muito comuns, e peço mais uma vez desculpa pela tradução, não é fácil traduzir às vezes conceitos em inglês, a famosa Three Golden Rule. A Three Golden Rule diz que não se deve usar mais de 3 cores e 3 tipos de fontes diferentes. Ora, eu no caso do Excel e de outras aplicações Microsoft, eu normalmente não me preocupo muito com isso por uma razão muito simples, eu trabalho com estilos. Desde há muitos anos a esta parte que a Microsoft criou transversalmente a todas as aplicações do Office um conceito chamado estilo, em que vocês desenham como querem, o estilo default é o estilo Office, mas depois ao mudarem o estilo ele automaticamente adapta um conjunto de cores e adapta um conjunto de fontes já com estas regras em mente. Por isso, quem não quer estar a preocupar-se se usou mais 3 cores ou se usou mais 3 fontes, use os estilos. Os estilos estão criados já com estas regras todas em mente para não chocar, para não fazer um contraste que se calhar não é um contraste bonito, vermelho e verde, se calhar em algumas situações não funciona bem. Por isso há aqui uma série de opções já pré-definidas e pré-feitas que acabam por ser uma boa forma de poupar tempo e nunca cair em exageros. A definição correta das visualizações em função dos dados é algo que no 2016 também a Microsoft criou algo para ajudar o utilizador. Um dos graves problemas quando se trabalha com gráficos está do lado do utilizador. O utilizador tem que entender que um gráfico de barras tem um objetivo, um gráfico de linhas tem um objetivo, uma tabela tem um outro objetivo, um queijinho tem outro objetivo. E tudo depende dos dados. Eu não consigo fazer um gráfico de linhas se a tabela que eu vou usar não tiver tempo, em que um dos eixos do meu gráfico não é tempo. E se eu não tiver tempo, o gráfico de linhas não faz sentido nenhum. Ora, o Excel 2016, eu não vou focar nessa parte, mas só por curiosidade, tem agora um botão novo junto aos gráficos que diz Gráfico Recomendado. Vocês selecionam os dados que querem trabalhar, clicam no botão dos gráficos recomendados e vão ter um conjunto de opções de gráficos que melhor se adequam àquele conjunto, àqueles dados que vocês selecionaram. Um bocadinho como os estilos para as cores e para as fontes, mas neste caso para a criação dos gráficos em função dos dados que vocês pré-selecionaram. E por fim, a definição das métricas a apresentar. As métricas, como eu vos falei, em inglês são as measures, que me vão então criar valores globais. Transversalmente dentro da organização deverá ser feito então este pequeno estudo de mercado, este levantamento de quais os principais indicadores que eu quero ver no meu dashboard. Esta imagem não é das mais fáceis de ler, mas qualquer coisa como há um total, parece total de cidades e total... Essas são as measures. Normalmente são totalizadores. Algo que eu quero ter como valor global. E depois então por baixo, nesta perspectiva de visualização de pirâmide, vou ter os detalhes de cada uma dessas informações. Ora, nestes dois gráficos que agora apareceram neste novo slide, nós temos um dos principais erros nas criações dos dashboards. Para bem ou para mal, infelizmente, passa geração, vem geração, meia não meia nas notícias aparece sempre isto. Os maus exemplos são sempre aqueles que normalmente aparecem nas notícias. Nas últimas eleições americanas, isto foi uma das questões muito abordadas. A forma como foram colocados em alguns jornais e em algumas televisões os gráficos, se não forem da mesma escala, como esses dois que estão aí, parecem dois gráficos diferentes. Esses dois gráficos vêm exatamente dos mesmos dados. Mas eu, ao ler um, acho que os dados externos e internos são basicamente semelhantes. No outro parece que os dados externos são muito melhores que os internos. Por uma questão muito simples, a escala do gráfico não é a mesma. Por isso, uma das coisas que nós temos de ter cuidado na apresentação dos dados, neste conceito de Data Presentation, é isto. O Excel não é uma base de dados. A primeira coisa que eu tenho que garantir é que o meu dataset, chama-lhe base de dados, ou seja, o conjunto dos dados que eu vou utilizar no Excel, eu digo sempre que o Excel não é uma base de dados, mas aquela tabela grande
eu vou-lhe chamar um dataset. Há muita gente que lhe chama base de dados. Não está correto. Mas a verdade é que esses dados também têm que ser minimamente comparáveis no caso de vocês quererem fazer um gráfico de colunas, por exemplo. É preciso ter muito cuidado com os dados. Eu depois vou-vos mostrar onde é que estão as ferramentas novas, que já vêm desde o 2010, para que o Excel consiga ter estes dados bem montados, sem buracos pelo meio, sem formatações desajustadas pelo meio. Algo que tem que se ter muito cuidado, os dados. Esta coisa chamada dataset, se vocês quiserem chamar base de dados, não é tecnicamente correto, mas pronto, vamos dizer que é a nossa base de dados. É onde estão os nossos dados. E ao criar um dashboard, aquilo que eu estava a dizer, temos que ter em atenção que nos elementos gráficos eu tenho que ter especialmente as escalas corretas para que a minha leitura dos dados seja rápida, mas também seja correta, que é para eu não cometer erros como esses dois gráficos que vocês têm aí do lado, que vêm do mesmo dataset, parecem duas coisas completamente distintas, são exatamente iguais, porque uma das colunas não tem a mesma escala externa, num deles não tem a mesma escala aqui interna. E quem diz para a mesma barrinha, diz para os vários gráficos que vão povoar o vosso dashboard. E para finalizar, nós temos aqui nesse bonequinho que vocês têm aí, outra das formas de apresentar um dashboard. Se a forma de pirâmide é uma forma mais IT, é uma forma mais, vou-lhe chamar nova, de mostrar os dados, que é a forma de pirâmide, desde sempre, quem está habituado a trabalhar com jornais e revistas, sabe que a leitura tem que ser sempre feita da esquerda para a direita, de cima para baixo. É o que vocês têm. Isso é um website, segue exatamente as mesmas regras. Vamos só então terminar com sugestões para a apresentação dos meus dados. Sim, senhor. Maximizar o espaço em branco. Maximizar o espaço em branco quase que se confunde com bom senso. Eu já vou ter um ecrã que vai ter que ser pensado para os vários tipos de utilizadores, para os vários tipos de definição de ecrã. Por isso o que eu quero é, todo o espacinho que eu tenho, eu vou lá colocar um objeto. Vou tentar maximizar para que não haja buracos em branco, também para que não me fujam da vista e que não me distraiam a atenção quando eu olhar para o dashboard como um todo. Usar rótulos, formatações e escalas de valores coerentes. Não vou formatar uns dados em euros e outros em dólares. Isto pode parecer a coisa mais idiota do mundo, estar a misturar euros com dólares. Se for para comparar, tudo bem. O problema é que às vezes se vê em alguns jornais, muito por causa desta nova coisa que a informática trouxe, tão fantástica, chamada copy-paste, é que às vezes as pessoas fazem copy-paste, uns valores ficam em dólares, outros ficam em euros, outros ficam em libras, e como o copy-paste normalmente traz uma fotografia, e depois esquecem-se que os dados não são sequer comparáveis. Neste caso até se pode também comparar, salvo aqui a repetição, de que também é uma escala de valores que não é coerente. Se libras é uma coisa, euros são outras e dólares são outras. Escolhas de cores e fontes complementares. Tínhamos falado há pouco desta regra dos 3 de ouros, que muito facilmente com os estilos vocês podem controlar esta situação. Quem não quiser controlar isto com os estilos e quiser fazer tudo manualmente, ficam aqui dois links. Eu não vou abri-los por uma questão de racionalização do meu tempo, mas a verdade é que vocês depois vão ter acesso a esta apresentação. O de baixo não é um link, mas se vocês procurarem por este nome, Font Infography, vocês vão encontrar vários sites. O que estes dois sites fazem, o da Adobe mostram as várias cores complementares, sem nunca fugir das três. Por isso, vocês escolhem uma cor base e vão ter uma paleta de cores que automaticamente, se vocês escolherem um vermelho, vai-vos dizer quais são as outras duas complementares, para que vocês usem no vosso dashboard não as outras cores que não aquelas três que farão sentido. O Font Infography é exatamente a mesma coisa. É, se vocês escolherem uma fonte, quais são as outras duas fontes que são complementares a essa, para que vocês não usem mais do que aquelas cores e que aquelas cores e aquelas fontes não sejam muito incongruentes umas com as outras. Não vou utilizar umas letras deste tamanho e depois outra numa fonte com uma letra pequenina. Por isso estes dois links, vamos chamar assim, vocês podem ter vários sites com o Font Infography. O das cores aconselho da Adobe. Se nunca ninguém experimentou, aconselho a experimentar porque está mesmo muito bem montado. É uma ferramenta que faz parte não integrante do Photoshop, mas é algo que também a própria Adobe aconselha os utilizadores do Photoshop a usar. Está muito bem montado, vocês escolhem uma cor e automaticamente ele diz-vos quais são as cores complementares.
Definir corretamente a estrutura hierárquica da informação. E então aqui, para finalizarmos, o Data Presentation dos dashboards pode ser feito de duas formas. A forma mais antiga, da esquerda para a direita e de cima para baixo, que é que vocês têm nos websites, que têm revistas, que têm jornais, onde reparar que a publicidade, que é sempre a primeira que chama a atenção, normalmente está no topo direito, e assim sucessivamente. As coisas de dentro não têm tão impacto, as que estão junto à lombada. Esta é a forma, vou-lhe chamar mais antiga. A forma mais informática foi a da pirâmide que nós já vimos anteriormente. Por isso, no topo pomos as métricas globais, no meio pomos a ação e por baixo, então, detalhamos os nossos dados. Ora, esta é a primeira parte, ou seja, a parte que eu já vos tinha dito também no início deste webcast, a parte mais teórica. Eu vou então agora passar para o Excel propriamente dito. Ao contrário do que eu costumo fazer nos meus webcasts, em que levo devagar para que vocês, quem quiser acompanhar, possa acompanhar nas vossas máquinas, eu aqui vou fazer devagar na mesma, mas vai ser difícil vocês acompanharem na vossa máquina porque vocês não têm acesso aos dados. Ou seja, a base de dados aqui é uma base de dados de testes que eu tenho comigo. Como vocês depois vão ter acesso a esta gravação, aquilo que eu vos peço é, agora deem atenção, percebam a mecânica, porque depois tudo funciona em qualquer tipo de dados, sejam eles pequenos ou grandes, é só vocês seguirem exatamente os mesmos passos. Ora, sendo assim, vou só desligar aqui o meu PowerPoint e vou abrir aquilo que eu quero chegar ao fim. Por isso, o que eu quero fazer é isto. Eu tenho uma base de dados de vendas de bicicletas ao longo de 3 anos. Os anos estão aí do lado esquerdo e eu vou tentar fazer um dashboard parecido com este. Por isso, como vocês veem, eu tenho aqui, peço desculpa, eu tenho aqui no topo as minhas métricas. Do lado esquerdo e do lado direito eu tenho os meus filtros e depois tenho as visualizações gráficas aqui em baixo. Ora, está o tal clutter, como eu vos tinha dito de propósito. Embora se veja muito este género de dashboard com os filtros laterais, a verdade é que estes filtros acabam por ser demasiado grandes e às vezes pesados, mas, por exemplo, lá em cima, aquelas métricas, se estiverem todas na mesma linha, é como se fosse uma linha que conta como uma visualização e os próprios filtros, se estiverem a cair assim como eu tenho, contam também como uma visualização à esquerda, como uma visualização à direita. Agora, porque é que isto parece tudo muitas coisas em cima umas das outras? Exatamente por causa da definição do ecrã. Se vocês conseguirem reparar, eu nem com 70% eu consigo pôr este dashboard todo no mesmo ecrã, sem ter os meus elevadores verticais e horizontais. E é isso que eu tenho que tentar evitar. Como eu vos disse, por uma questão académica e de propósito, eu vou tentar mostrar como é que se cria isto de uma perspectiva mais técnica, mas não se esqueçam depois da parte da apresentação. Esta é uma forma de, ok, isto é tudo muito bonito, já agora, funciona tudo, está bem? É esta a ideia de um dashboard. Eu quero conseguir clicar nos botões e fazer com que tudo muda. Por isso, neste momento, estou a ver as vindas de bicicletas de 2004 para Portugal, um determinado tipo de bicicletas, que são as bicicletas de corrida, e como viram, já fui obrigado a ter que vir aqui abaixo ao meu elevador horizontal, que é algo que eu não quero. Sim, senhor, mas é isto então que este é o fim, e eu vou-vos mostrar então como é que eu consigo chegar até aqui. Por uma questão também de racionalização de tempo, não vou agora ao princípio perder grande tempo. Ups, não era isto que eu queria mostrar, mas pronto. Não quero perder agora também muito tempo com pinturas. Se eu tiver tempo, então depois pinto e ponho tudo mais bonito. Mas aquele gráfico que vocês viram, eu já o vou mostrar outra vez, tem a ver com o que eu quero falar agora. Aquilo que vocês viram como o final que eu quero atingir tem uma série de opções de gráficos. A maior parte dos gráficos que o Excel tem são mais do que suficientes. Mas existe um gráfico tipicamente de vendas para a apresentação de KPIs a nível financeiro. Pode-se usar o Donut, que é o que eu uso e que vou usar e que vos mostrei ali nos KPIs, mas vocês também podem criar este. Ora, eu trouxe só este fecheiro para vocês verem. Isto chama-se o velocímetro. É muito comum ver-se em dashboards financeiros. O problema é que este gráfico não existe no Excel. Consegue-se fazer com 2 donuts sobrepostos. É um gráfico que leva algum tempo a desenhar, porque tem que ser um bocadinho
não gosto da palavra, mas é a única que neste momento me ocorre, que é aldrabar. Eu basicamente tenho que aldrabar dois donuts, tenho que pôr um por cima do outro, em que um fica transparente, que é o que tem o vermelho, o amarelo e o verde, e depois há um segundo que só tem aquela barra preta. Aquela barra preta, no fundo, é outro donut que está sobreposto. Eu não tenho tempo para mostrar como é que se faz este gráfico e queria-vos mostrar porque se vocês forem à internet, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver muitos vídeos a explicar como é que se faz este gráfico no Excel, que não tem nativo este gráfico, e mais uma série deles que podem ser extremamente agradáveis à vista, mas que não existem também de forma nativa no Excel e que tenham que ser montados com alguma personalização e algum tempo. Aconselho-vos, quem quiser fazer dashboard um bocadinho mais profissionais, a perderem algum tempo nessa parte, porque se consegue ver, como vocês veem por este, é muito engraçado ver um ponteiro como se fosse um velocímetro a apontar para cima e para baixo. Por isso, fica aqui já também este segundo disclaimer da minha parte. Não temos tempo para fazer, mas seja como for, para vocês saberem que sim, consegue-se fazer gráficos no Excel, mesmo que não sejam aqueles que o Excel traga de origem. Ora bem, e é por aqui então que eu vou começar. Este é o meu dataset, a minha base de dados, vou-lhe chamar assim, fazendo sempre esta chamada de atenção que tecnicamente isto não é uma base de dados, mas seja como for, são estes os dados que eu tenho das vendas das minhas bicicletas. Antes de eu começar a montar o meu dashboard propriamente dito, eu tinha-vos dito também ao princípio que eu vou ter que partir aqui de um pressuposto. Eu vou fazer relativamente devagar este dashboard, mas há aqui algumas ferramentas que eu não posso explicar até ao fim o porquê é que eu estou a fazer assim, o que é que elas fazem do princípio até ao fim. São ferramentas extremamente complexas, porque os dashboards vão assentar no Excel, sobretudo em tabelas dinâmicas. Por isso, quem não souber funcionar com as tabelas dinâmicas vai sentir um bocadinho de dificuldade em conseguir fazer um dashboard. O dashboard quer-se dinâmico, daí a tabela dinâmica ser a principal ferramenta. É eu carregar num filtro, aqueles botõezinhos que vocês viram há pouco, que se chamam slicers, em que eu carrego, a tabela dinâmica muda e a tabela dinâmica muda, o gráfico muda. É que esta tabela que eu tenho aqui é estática. Por muito gráfico que eu quero aqui fazer, eu depois não vou conseguir criar aqui um slicer que me dê aqueles valores combinados. A tabela dinâmica é a ferramenta de exceção, é a ferramenta de eleição que eu tenho para conseguir pegar neste modelo de dados que eu tenho aqui à minha frente e criar algo que me permita agrupar hierarquicamente, colocar anos, colocar meses. Reparem que eu tenho aquele dashboard com os anos, mas a única coluna que eu tenho aqui diz data, está lá dia, mês e ano. Eu aqui tinha que ainda criar mais uma coluna, usando uma função year, se eu quisesse tirar o ano. Por isso a tabela dinâmica faz-me isso tudo automaticamente. E é isso que eu quero da tabela dinâmica. E em cima da tabela dinâmica eu ainda tenho esta coisa chamada de slicer, que são os filtros, que me vão permitir rapidamente filtrar os meus dados e obter só aquele bocadinho. As bicicletas em Portugal, as bicicletas no ano 2004, as bicicletas de montanha, ou só os calções, etc, etc. Por isso, esta tabela tem, então, como eu vos disse, as vendas, e eu vou então utilizar como espinha dorsal de todo o dashboard esta coisa chamada tabela dinâmica. Para a montagem dos KPIs, já é diferente. Porque o KPI é um conceito matemático, é um conceito que vai obrigar a criar um percentual. A tabela dinâmica vai existir para me dar os valores, mas eu depois tenho que dividir este valor por aquele ou o outro pelo outro para conseguir obter então a percentagem, para eu conseguir fazer então esta coisa chamada donut. O donut vai ser o gráfico que, embora seja nativo do Excel, vai dar aqui um bocadinho mais de trabalho a montar, porque o KPI vive de uma coisa que todo utilizador de Excel conhece como formatação condicional ou conditional formatting. O conditional formatting sai deste conceito financeiro em que as coisas quando estão vermelho estão assim um bocadinho para o mal, as coisas quando estão amarelo estão mais ou menos e as coisas quando estão verde então estão bem. A verdade é que quando eu faço um gráfico as cores são base. Ou seja, se eu tenho 70%, ele tanto pinta o 70% como o 25% da mesma cor. E o truque aqui é eu conseguir aplicar uma formatação condicional a esse donut. Isso vai dar um bocadinho mais de trabalho, mas é também relativamente simples de fazer utilizando o Excel. Vai utilizar mais uma vez a tabela dinâmica como a base para a parte de retirar os valores, as métricas principais, mas depois o cálculo percentual
e a montagem do próprio dashboard e dos vários níveis, vermelho, verde ou amarelo, já obriga a um bocadinho mais de Excel. A maior parte dos utilizadores, quando vê os dashboards de Excel, às vezes não nota a quantidade do trabalho que tem que ser feito depois no Excel em si, para conseguir obter aquele grafismo que vocês viram, que é o meu final, aquilo que o meu objetivo neste webcast, que é atingir aquele dashboard com aquela informação toda que vocês viram. E isso obriga-me também a utilizar, muitas das vezes, VLOOKUPs, não sei se estou a falar chinês para a maioria das pessoas, e IFs. Neste caso, neste dashboard específico, eu não vou usar VLOOKUPs, mas poderia ser necessário para ir buscar a informação que poderia estar perdida noutra tabela. Neste caso, eu garanto que toda a informação está nesta coisa chamada tabela. E eu vou chamar-lhe neste momento dataset. Por isso, este meu dataset que eu aqui tenho tem 60 mil linhas das vendas de bicicletas naqueles 4 anos que vocês viram. Agora, um dos erros comuns, isto que está aqui à minha frente, é uma tabela estática. Eu quero ter a possibilidade amanhã de vir aqui acrescentar novas vendas de bicicletas e essas vendas de bicicletas estarem prontinhas para quando eu carregar no meu botãozinho dos filtros no meu dashboard, essas novas vendas de bicicletas já estarem prontas a usar. E estarão prontas a usar onde? Na tabela dinâmica. E como é que eu atualizo rapidamente uma tabela dinâmica a partir de um conjunto de dados estáticos, pegando em todo este monstro, selecionando o monstro todo e fechando-o nesta nova ferramenta que existe desde o Excel 2010, chamada Table. Vocês têm no menu Home do Excel este íconezinho, Format as Table. Há muita gente que ao clicar vê um conjunto de cores nas opções e acha que isto é uma ferramenta para pintar. Isto não é para pintar. Isto é para transformar uma tabela de dados estáticos numa tabela de dados que, quando são acrescentados, atualizam automaticamente a maioria das ferramentas que a usam como fonte. A tabela dinâmica não atualiza automaticamente, eu tenho que carregar no botão do refresh, mas é só um clique. Se vocês não o transformarem em table, têm que resselecionar tudo para poderem atualizar os dados na tabela dinâmica. Ora, como nós vimos nas regras, nós não vamos abusar do utilizador. Por isso a ideia é, quando vierem dados novos, na pior das hipóteses, o utilizador vai carregar no botão de refresh, não vai carregar em botão de mais nada, não vai resselecionar mais nada. Se eu dou a hipótese do utilizador resselecionar alguma coisa, pode resselecionar mal, e então o meu dashboard não vai refletir os valores corretos. Por isso, neste caso, eu vou transformar, primeiro passo, pegar no meu dataset e transformá-lo numa table. É a coisa mais importante a fazer no início. A maior parte de vocês, no momento em que carrega, se calhar, no formato stable, vai ter umas cores diferentes das minhas. E vai ter umas cores diferentes das minhas porquê? Porque eu já apliquei o tal estilo, o style. O style vocês encontram aqui no Page Layout, aqui deste lado dos temas. Por isso eu estou a usar este tema chamado Facet, mas vocês podiam escolher outro qualquer, e é isto que depois me vai ajudar ao montar o meu dashboard e os meus gráficos, a ter as cores coerentes, a ter as fontes coerentes. Podem fazer no fim, podem fazer no início, é ao vosso gosto. Eu aqui, como já sabia qual é que era o tema que eu iria usar, já gravei a minha base de dados, já com este estilo, com este tema, para ficar já com estas cores. Por isso, aqui é indiferente, vou escolher uma corzinha qualquer e vou então transformar a minha tabela de dados, o meu dataset, nesta nova ferramenta chamada Table. Quando eu transformo os meus dados numa table, passo a ter uma nova barra de ferramentas para esta ferramenta Table. Esta barra de ferramentas chama-se Table Tools, ferramenta das tables, e uma das coisas que eu tenho que fazer, quer nas tabelas dinâmicas, quer nas tables, é dar-lhe um nome. Para este dashboard específico, eu só vou ter esta table. Eu posso ter num fecheiro de Excel várias folhas com vários dashboards, cada folha com um dashboard distinto, com uma característica distinta, um analítico, um operacional, etc, etc. Mas a verdade é que se eu não começo a dar nomes às coisas, amanhã, quando eu olhar para aqui, eu não sei qual é a tabela que está a ser utilizada para uma tabela dinâmica X, tabela dinâmica Y. Por isso aqui, onde eu tenho, neste momento, o table 4, eu vou-lhe chamar vendas. E este é o primeiro passo. Por isso, o primeiro passo é eu, pelo menos, ter no Excel os meus dados, aquilo com que eu vou trabalhar. Ora, posto isto, segunda parte. A segunda parte, como eu vos disse logo ao princípio naquela apresentação do PowerPoint, é fazer este estudo interno. Eu não estou a dizer que é fácil, nem estou a dizer que é uma coisa que se calhar seja muito agradável de fazer,
mas a verdade é que convém fazer. Especialmente se vocês vão fazer um dashboard que se quer analítico, têm que perguntar a quem, normalmente diretores, gestão de topo, o que é que querem ver nesse dashboard. Ora, para este webcast, eu já defini o que é que eu quero ver. E as duas coisas que eu tenho definido logo à partida são as minhas métricas, as minhas measures. E as métricas que eu quero vão ser total das vendas, o lucro total, eficiência das vendas, qual é o melhor vendedor, qual é o produto e o modelo mais vendido e quantos produtos foram devolvidos. Porque eu tenho uma coluna aqui que me dá as devoluções. Por isso eu consigo, através dessa coluna, saber quantos produtos foram devolvidos. E se eu escolher bicicletas, sei quantas bicicletas foram devolvidas. E se eu escolher o modelo da bicicleta, sei exatamente qual foi o modelo da bicicleta que foi devolvido. Ora, mas para eu escolher esse modelo de bicicleta, não me chega só a ter as métricas. Também tenho que definir os filtros. Ora, porque é que eu criei aquele clutter tão grande? Porque é que eu pus filtros à esquerda e filtro à direita? Porque dos filtros mais comuns que vocês encontram no dashboard chamam-se os filtros geográficos e ou os filtros de produto. O filtro geográfico normalmente são filtros encadeados onde eu tenho mercados, ou países, ou tenho regiões, ou tenho cidades, onde eu vou fazer aqui uma hierarquia para conseguir filtrar, saber o total das vendas por cada mercado, saber o total das vendas por cada região, saber o total das vendas por cada cidade. Também é muito comum fazê-lo por produto ou por modelo, e normalmente também faço uma hierarquia, os produtos, as categorias, os modelos, para que eu possa saber naquele modelo qual foi o modelo mais vendido, porque é que não se vendeu, porque é que eu estou a ter prejuízo. Essas coisas todas eu consigo no dashboard saber, ok, tive prejuízo, não tive, eu preciso desse filtro. E eu aqui ainda vou acrescentar mais um, que também é um filtro que muitas das vezes se usa na criação dos dashboards, que são os filtros de tempo. E neste caso vou só usar o ano. Mas o tempo também tem uma hierarquia. Eu poderia usar ano, mês, dia, horas, minutos, segundos, desde que esses dados, como é óbvio, estejam no meu dataset original. Neste caso, eu só tenho data de venda, por isso só tenho dia, mês e ano. Seja como for, vou só utilizar o ano. Também não tenho tempo para depois estar a partir no resto das outras opções. Ora, se eu já sei o que é que quero e eu tenho aqui uma cábulazinha com as minhas métricas, é outra das coisas que vos aconselho sempre a fazer. A informática, desde há muitos anos, é esta parte. Quanto mais confusa é, melhor funciona a caneta e o papel no primeiro passo. Escrever as coisinhas, apontar um roteiro das coisas que eu quero fazer. Isto é uma verdade absoluta para a programação, é uma verdade absoluta para a criação de bases de dados e passa a ser uma verdade absoluta para a criação dos dashboards. Eu tenho que saber exatamente o que é que eu quero. Eu tenho que ter escrito um papel, como eu tenho aqui ao meu lado, quais são as métricas que eu vou usar, quais são os filtros a aplicar. E, como eu vos tinha dito, a primeira coisa que eu vou fazer é, então, as minhas tabelas dinâmicas. E a primeira coisa que eu vou me preocupar é fazer as minhas métricas. E neste ponto é onde eu vou ter que ter um cuidado de eu vou montar as tabelas dinâmicas. Vou montá-las à vontade. O que eu quero dizer com isto é, eu não me interessa se na tabela que tem o total das vendas, também vou pôr o total do lucro, porque eu, neste momento, se calhar ainda não faço ideia para fazer, se calhar, as outras métricas que eu preciso, se vou precisar de mais tabelas dinâmicas ou menos tabelas dinâmicas. Há uma coisa que nós temos que entender é, eu tenho que fazer as coisas, tenho que as testar, se calhar, únicas, e depois ir pensando se vale a pena fazer outra tabela dinâmica, se posso fazer tudo na mesma, se quando eu filtrar aquela tabela dinâmica vai crescer e eu perco o valor que eu, entretanto, já tinha criado ao princípio. Ora, esse problema aqui basicamente os webcasts nós trabalhamos um bocadinho como os programas de culinária na televisão, eu já tenho que trazer isto tudo pronto, por isso eu sei perfeitamente quais são as tabelas dinâmicas e quantas eu vou precisar para cada uma das métricas. Mas isto é algo que à medida que vocês vão montando, não pensem que está errado, chegarem ao fim de, fizeram 3 tabelas dinâmicas e olham para lá e pensam, epá, afinal isto cabia tudo numa, então apaguem e façam tudo numa. Porquê? Porque a tabela dinâmica, quer nós gostemos ou não não deixa de ser uma ferramenta pesada dentro do Excel. Por isso, quanto menos tabelas dinâmicas eu usar, melhor. Por isso, eu tenho que depois criar aqui uma certa eficiência também no meu dashboard. Mas antes mesmo de fazer os gráficos, antes mesmo de fazer alguma coisa, é só nesta primeira parte da construção da matemática. Eu tenho que saber logo quantas tabelas dinâmicas eu vou usar. E à medida que o dashboard vai sendo criado, se eu sentir necessidade de fazer mais uma, então que se faça mais uma. Agora, há muitas formas de fazer isto e neste momento, daquilo que eu tenho lido e que tenho visto,
ninguém está perfeitamente, ou melhor, não há uma regra perfeitamente estabelecida. Se vocês forem a YouTube e verem alguns vídeos da criação de dashboards, vocês vão ver pessoas a dizer uma tabela dinâmica por cada folha. Eu não sei se será assim tão necessário. Especialmente se a tabela dinâmica não for muito grande. Se for uma tabela muito grande, se calhar uma tabela dinâmica em cada uma das folhas poderá ser uma boa ideia. Mas por outro lado também são muitas folhas para eu depois gerir. No meu caso o que eu faço é tento dividir tabelas dinâmicas que são de dados measure, ou seja, que me vão dar dados mais matemáticos, mais informação de conta, eu ponho numa folha. Todas as tabelas dinâmicas que eu uso para a criação de gráficos, eu normalmente ponho noutra folha. Mas eu acho que isso depende de cada um e vai muito da experiência e vai muito do jogo da balança, de saber, se calhar se eu fizer assim, isto pesa mais, se calhar se eu fizer assim, pesa menos. Aí é uma questão de gosto, eu vou fazer como sempre faço, todas as minhas métricas, todas as tabelas dinâmicas que me dão métricas vou pôr numa folha, todas as tabelas dinâmicas que me dão gráficos vou pôr noutra, que é para eu saber amanhã, quando eu precisar de fazer alguma correção, quando eu precisar de acrescentar, tirar alguma coisa, saber exatamente em que sítio é que elas estão. Nesta perspectiva, também quando eu fizer as tabelas dinâmicas, eu tenho que dar um nome às tabelas dinâmicas. Da mesma forma que eu dei um nome a esta tabela de vendas, quando eu fizer as tabelas dinâmicas, também tenho que dar um nome às tabelas dinâmicas. Vou já dizer que eu não vou dar nomes às minhas tabelas dinâmicas, senão eu nunca mais saio daqui. Vou dar um nome à primeira tabela dinâmica. Para vocês verem como é que se faz, é igualzinho ao que eu fiz aqui, mas depois vou ignorar porque, embora seja uma coisa rápida de fazer, é só chegar ali, mas são muitas vezes. E muitas vezes, neste webcast, eu só tenho 2 horas e é tempo que eu não posso estar a desperdiçar. Por isso, tendo tudo isto em mente, eu vou fazer a minha primeira tabela dinâmica. Outra das grandes vantagens de eu usar uma table é que na minha barra das Table Tools eu tenho logo este botão que me permite arrancar com a tabela dinâmica. Eu posso fazer logo uma tabela dinâmica aqui e vou já aproveitar e vou dizer que vou fazer a minha tabela dinâmica numa nova folha. E esta nova folha vou pô-la, posso deixá-la aqui até, vou renomeá-la e vou-lhe chamar TD, normalmente é o nome que eu dou às folhas onde ficam com as minhas tabelas dinâmicas, por isso TD para o nome tabela dinâmica, e como eu sei que posteriormente eu vou precisar de outra folha, que é a folha onde eu vou visualmente colocar os dados todos, eu vou também já criar essa folha toda, vou já criar a folha, e esta folha eu vou chamar-lhe Dashboard. E esta sim, esta é que vai para ali para o princípio, também, só se eu tiver tempo, o irei fazer. O objetivo depois final é eu esconder estas duas folhas, como é óbvio, porque a única que vai ficar visível para o utilizador será só a folha dashboard. Voltando então aqui para a folha das tabelas dinâmicas. Eu tenho que entender que nas minhas métricas, e eu vou-vos dizer quais são as primeiras que eu preciso do total das vendas e o total do lucro. E para estas duas métricas, o que eu quero é ter a métrica global dos 3 anos que estão na minha tabela original. Essa é a primeira coisa que eu preciso. E depois preciso de, se eu colocar o filtro, e quando eu colocar o filtro, esses valores têm que mudar. E têm que mudar para o lucro total e para as vendas totais do ano, do produto, da categoria, todos os filtros que eu disse há bocado que ia fazer. Então, eu tenho que entender que, na minha tabela, eu só vou utilizar exatamente o total das vendas. Este é o total das vendas. E eu, quando criar um filtro para aquele valor, quando eu carregar, aquele valor muda. É isso que eu quero. As pessoas estão habituadas à tabela dinâmica a ter outros dados. Sim, para os gráficos eu vou precisar de outros dados, mas para as minhas métricas é só isto que eu preciso. Já agora, esta área dos valores chama-se Measures, ou seja, as métricas. E é esta a tabela dinâmica que eu vou, neste momento, fazer. E o que é que eu preciso mais? Do lucro total. E é aqui que eu tenho que perder um bocadinho de tempo a pensar se vale a pena fazer outra tabela dinâmica ou se eu trouxer o lucro para aqui, não fico logo com o total do lucro. Será que eu vou precisar de mais alguma coisa nesta tabela dinâmica que me vai influenciar as vendas e o lucro de forma a que estes valores não estejam corretos? Não. Eu posso pôr aqui o total das vendas, o total do lucro. Ora, outra das métricas que eu preciso é a eficiência das vendas. A eficiência das vendas é uma medida muito comum em dashboards financeiros também e é calculada dividindo o total das vendas pelo custo total. Ora, o total das vendas eu já lá tenho. O custo total é que eu ainda não tenho. Ora, eu vou buscar aqui a coluna do custo e também vou pôr aqui.
Só que a questão é esta, este cálculo eu não o vou fazer na tabela dinâmica, porque senão eu não conseguia ter uma tabela dinâmica, se calhar tinha que andar a fazer aqui umas cambalhotas na tabela dinâmica para conseguir dividir os dois. Não é isso que eu quero. Se eu já tenho aqueles dois valores, eu depois vou usar o Excel normal para fazer a divisão entre, neste momento, a minha célula do total das vendas com a célula do total do custo. E isso vai-me dar a eficiência das vendas. Mas essa parte a gente já lá vai. Ora, uma coisa também extremamente importante é formatar. Vimos há pouco que nós temos que ter não só as escalas, mas temos que ter as formatações corretas. Por isso, se isto são valores moeda, eu preciso de ter euro. Se eu não colocar agora aqui o euro, quando eu fizer os meus objetos gráficos, esse valor não tem euros e não vão aparecer os euros. Ora, numa perspectiva mais de formação, vamos dizer assim, eu às vezes não perco muito tempo com formatações, não acho que sejam relevantes às vezes para aquilo que eu estou a dar na própria formação. Mas isto é um dashboard. E por muito que eu goste ou não goste, e quem me conhece já sabe que eu não sou. Não é que, seja, não é que não seja adepto, não tenha muito jeito para pintar, por isso é que eu também gosto de usar os temas e os estilos. Já está pintado, eu não tenho muito jeito para pinturas, mas a verdade é que estamos a falar de dashboards e aqui as pinturas valem se calhar mais do que a matemática que está intrínseca. Por isso há quem tenha mais jeito para fazer dashboards, porque inerentemente tem mais jeito para pintar e colocar as coisas no sítio certo e tornar as coisas mais agradáveis e mais bonitas à vista, não é propriamente aquilo que eu tenha mais jeito, cada um tem o jeito que tem, mas a verdade é que, voltamos ao mesmo, os estilos ajudam muito para quem não tem essa capacidade. Ora, eu vou então formatar estes valores em euros. Eu vou fazer da maneira mais formal, é a maneira mais correta. Eu sei que muitos de vocês, se calhar, fazem de outra maneira, mas esta é a maneira correta de eu formatar os dados numa tabela dinâmica, que é na barra das tabelas dinâmicas, vir aqui ao Number Format, e vou então colocar aqui Currency em todos estes campos. Poderia fazer com o pincelinho, mas é só para também ter aqui as coisas um bocadinho mais formais. E pronto, tenho as minhas duas métricas principais, aquelas que são métricas diretas, pronto, são estas, e depois eu vou fazer a eficiência das vendas, que vão usar dois valores que já estão aqui nestas métricas, mas estes são os primeiros dados. Pronto. Quer dizer que para total das vendas, lucro total e eficiência das vendas, está feita a minha tabela dinâmica. Vou então para a minha cábula e vou voltar a ver quais são então as outras métricas que eu preciso. Preciso do melhor vendedor e preciso do produto e modelo mais vendido. Então já não dá para fazer naquela tabela dinâmica. Porque aquela tabela dinâmica, se eu agora vou colocar aqui o vendedor, os meus totais vão fugir daquela célula. E eu neste momento eu quero que, quando eu clicar no meu filtro, aquilo mude só naquela célula, naquele valor. Já vão entender porquê. Por isso, eu neste momento eu vou precisar de uma tabela dinâmica que me dê vendedores e qual é o critério que eu vou usar para definir qual é o melhor vendedor. Depois a mesma coisa para o produto e para o modelo. E depois, no fim, quantos produtos é que foram devolvidos. Então, eu vou ter que fazer mais uma tabela dinâmica. Vou voltar à minha tabela das vendas. Vou criar mais uma tabela dinâmica. Só que desta vez vou colocar na mesma folha onde já estão as outras. Vou colocar aqui um bocadinho mais para o lado. Sim, senhor. E o que é que eu preciso agora? Preciso, para esta tabela dinâmica, saber o melhor vendedor. Ora, é muito comum, eu escolhi o melhor vendedor, não é que seja a coisa mais comum, o que é comum é o produto mais vendido. Normalmente em dashboards de vendas quer-se saber qual é o produto mais vendido e se calhar o produto menos vendido. Eu aqui só vou fazer o produto mais vendido. Isto porquê? Para eu saber se vale a pena tirar esse produto de linha, se não vale a pena tirar o produto de linha, fazer um bocadinho mais esforço de marketing nesse produto ou não. Por isso eu aqui vou então criar uma tabela dinâmica para o melhor vendedor e depois vou usar o mesmo conceito para fazer o produto e modelo mais vendido. Então, o melhor vendedor é o quê? Vou buscar o vendedor para ter o nome dos vendedores e agora eu tenho que definir qual é o critério que vai decidir o que é o melhor vendedor. Por isso, como é feijões e fui eu que decidi, porque sou eu que mando, basicamente eu decidi que o melhor vendedor é aquele que vende mais. Então eu vou pôr o total das vendas. Pronto. Ora bem, mas neste momento reparem que eu não tenho a ordem correta, porque o que eu quero, para ser mais fácil fazer no dashboard, é ter a certeza qual é a célula que vai ter
o vendedor que vendeu mais. Eu, se olhar por aqui, eu vou ver que aqui tenho 60, sei o ponto a dividir os milhares, mas tenho 6 milhões, aqui tenho 6 milhões, está tudo misturado. Por isso, a primeira coisa que eu se calhar tenho que fazer é vir aqui às minhas opções de ordenação da tabela e ordenar de forma descendente. Ou seja, do maior para o mais pequeno, vou carregar no OK, mas não para os vendedores, mas sim para a soma do total das vendas. E assim, garantidamente, eu sei que aquela pessoa que está ali é o que tem um número maior daquele lado. Por isso, quando eu fizer o meu dashboard, é aquela célula, o valor que está naquela célula que eu vou levar para a minha folha dos dashboards. De certeza absoluta, mesmo quando eu filtrar, que sempre aquela pessoa que está no topo é o melhor vendedor. Segundo o critério de vendeu mais. Vou usar o mesmo princípio para os produtos e modelos. Ora, se é produtos e modelos, mais uma vez, eu não vou poder misturar os dois. Exatamente por causa daquela situação. Eu vou fazer duas tabelas dinâmicas. Vou criar uma para produtos. Vou então colocá-la aqui. Só que para produtos e para modelos, o produto mais vendido e o modelo mais vendido, eu não vou utilizar o total das vendas. Uma das questões que eu tenho nestes dashboards de vendas, e não só, é quais são os critérios que se vai usar para definir o que é o melhor. Reparem, se eu tiver uma bicicleta que custe não sei quantos mil euros, se eu vender poucas bicicletas, em termos do valor absoluto do total das vendas, vai ser a bicicleta mais vendida. Quando não foi, se calhar vendi uma. Mas o seu impacto é tal que depois nos KPIs eu vou ser enganado. Mas o que me interessa é o KPI. No KPI, ou seja, eu não vou ser enganado porque foi mesmo o percentual, aquele valor absoluto daquela bicicleta na performance das vendas fez com que as vendas fossem mais vendidas. Mas qual é que foi o produto mais vendido? Foi o que vendeu mais unidades. Esse é que é o produto mais vendido e foi esse o critério que eu usei para o meu dashboard. E é isso que eu então vou fazer aqui. Vou colocar os produtos. Onde é que estão aqui os meus produtos? Estão aqui. E na parte dos valores vou pôr a quantidade. Ora, vou usar exatamente o mesmo pressuposto que usei para o melhor vendedor. Vou ordenar a soma das quantidades. Garantidamente, o produto que está no topo é o produto mais vendido. Ou seja, aquela célula, mesmo que eu filtre, vai estar sempre ordenado pelo somatório das quantidades. Quer dizer que o produto que estiver no topo, ali, da minha tabela dinâmica, será sempre o produto mais vendido. Vou fazer exatamente a mesma coisa para o modelo. Outra tabela dinâmica. Vou lá para aqui. E agora a mesma coisa para o modelo. O modelo vou usar exatamente o mesmo critério, que é a quantidade. Isso, o modelo mais vendido é o modelo que vendeu mais quantidades. Vou também ordenar a soma das quantidades para que garantidamente eu saiba que aquele é o modelo mais vendido neste momento. Ora, já tenho o total das vendas, já tenho o lucro total, já tenho dados que me permitem calcular a eficiência das vendas, já tenho qual o melhor vendedor, já tenho qual o melhor produto, o produto e o modelo mais vendido. Falta-me a última métrica, que é o número de produtos devolvidos. Ora, mais uma tabela dinâmica. E esta vou pôr um bocadinho aqui mais abaixo. Onde vou calcular então os produtos devolvidos. Ora, eu tenho aqui então uma coluna que se chama devoluções. E reparem o que é que acontece. Eu tenho um problema nos meus dados e foi propositado. Eu tenho dados que estão em branco. Se calhar tem lá fórmulas, mas estão em branco. Tenho outros que nem dados têm. Alguém chegou lá e fez delete e ficaram vazios. Porquê? Porque a coluna das devoluções, se vocês repararem, é uma coluna que só em algumas situações, e estamos a falar de 60 mil linhas, estava ali um. Mas pronto, vocês ficam com a ideia que esta coluna pode ser estragada. E eu, se trouxer estes dados de algum lado, o dataset, mas eu não vou perder tempo agora com essa parte também, convinha ser limpo. Devia eu perder aqui algum tempo, limar aqui arestas, ver se todas as contas, se todas as funções, se todas as fórmulas que estão neste dataset estão de facto corretos, mas este eu deixei de propósito, fiz aqui estas malandrices para vocês verem que, ok, tenho isto, os dados até não estão corretos, mas para a minha métrica é completamente irrelevante, por uma razão muito simples. Eu posso chegar aqui e no filtro
ver só os devolvidos. Eu só quero saber os devolvidos. E agora quero saber quantos. Até posso usar o mesmo campo aqui na área de valores, porque é um campo de texto. Ele vai contar, e é isso que eu preciso saber. Eu quero contar quantas células estão preenchidas com a palavra devolvido. E são 100 devoluções. Estas 100 devoluções são o total. Misturam roupas com acessórios, com componentes, com as bicicletas, que são os vários tipos de categorias de produtos e produtos que eu vendo nesta empresa fictícia que eu inventei. Agora, tenho as minhas métricas todas. Agora, como é que eu passo estas métricas para o meu dashboard? Vou então para o meu dashboard e vou começar a pintar. Ok? Por isso, eu neste momento vou evitar estar a pintar os fundos, aquela barra com o título, tudo isso é extremamente importante, mas isso eu vou deixar para o fim. Quando eu tiver tempo, e se tiver tempo, então eu pinto essa parte. Agora o que me interessa é trazer esses dados para cá. Há muitas formas de eu trazer os dados. Excel, chego aqui a uma célula e faço igual ao valor que está na célula do outro lado, mas não é atraente, não é uma coisa que eu quero no meu dashboard. O que eu quero no meu dashboard são as measures colocadas naquilo que se chamam card visualizations. Ou seja, eu quero um objeto. No Excel, esses objetos são os famosos shapes que vocês encontram aqui no menu Insert. São os shapes que vocês também encontram no PowerPoint. Há quem goste de ir buscar à net bonecos já pré-definidos, estão perfeitamente à vontade. Agora é a parte do grafismo. Ou fica bonito ou fica feio e como se costuma dizer, se é bonito ou feio, isso depende depois de cada um. Ora, neste momento o que eu vou fazer um objeto que eu faço com alguma regularidade quando é para pôr métricas, este card, que eu vou colocar estes valores globais, que é este shape, este retângulo com os cantos arredondados. Eu vou desenhá-lo aqui, mas vou fazer dois. Vou já aproveitar para fazer copy-paste e vou fazer dois. E vou colocá-los um sobre o outro. Isto porquê? Porque a parte de cima vai ter o meu rótulo. Eu vou chamar-lhe total das vendas. Vou abrir só para que isto caiba. Pronto, está feito. E depois é aqui, neste arruma para cima, para baixo, que depois perde algum tempo, mas tem que ser feito. E o outro objeto, exatamente a mesma forma geométrica. Eu vou pôr um bocadinho por baixo, porque a forma geométrica que está em baixo é que vai buscar, de facto, o valor que está do outro lado. Normalmente o que eu faço é utilizar todas as capacidades de põe para a frente, põe para trás, pinta, põe sombra, não põe sombra, nestes objetos, para os tornar um bocadinho mais atrativos ou menos atrativos, dependendo do ponto de vista. Por isso o que eu faço normalmente é isto, coloco o de baixo por trás do de cima e agora é no de baixo que eu vou buscar o valor que se encontra do outro lado. Mas antes de o fazer, eu vou selecionar os dois objetos, porque para mim estes dois objetos constituem um único objeto. E então vou agrupar e tenho a primeira parte do meu bonequinho, neste caso, do meu card, que vai ter os dados. A grande vantagem do agrupamento é que eu posso selecionar individualmente dentro do agrupamento cada área a editar, mas se eu depois quiser trabalhar com o objeto de uma forma global, também eu posso trabalhar de uma forma global. Por isso tenho, neste género de objetos, o melhor dos dois mundos. Ui, peço desculpa. Vou então editar só o objeto que está por baixo do título. Como é que eu vou buscar dados a outra folha? Seleciono o objeto, na barra das fórmulas, ponho um sinal de igual, vou à folha onde eu quero ir buscar os dados, e neste caso é o total das vendas, o que quer dizer que o que eu quero, peço desculpa, é esta célula que está aqui. Não se consegue ver o valor, porque eu não estou a conseguir aqui abrir a coluna, mas está lá o valor. Ora, qual é a limitação do objeto shape para ir buscar dados a outra folha? Não admite fórmulas, nem funções. Por isso, sempre que eu vou buscar um dado a uma pivot table, esse dado tem esta função chamada getPivotData. Agora, eu tenho que entender como é que a tabela dinâmica funciona se eu lhe aplicar um filtro. É que se eu lhe aplicar um filtro, esta tabela dinâmica, ela só vai mexer, daí eu ter que fazer tantas tabelas dinâmicas quanto as necessárias, ela só vai mexer nesta linha. Por isso, garantidamente, a linha 4 não vai subir nem vai descer. Os dados é que vão alterar. Por isso, eu posso referenciar a célula A4. Não preciso de referenciar o getPivotData. O getPivotData dá imenso jeito quando eu quero ir buscar sempre um dado que mexa, quer a tabela dinâmica cresça ou encolha.
Neste caso, esta tabela dinâmica não vai nem crescer nem encolher, é aquela célula, é a célula A4 de que folha? Da folha TD. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer igual a TD, ponto de exclamação, é a sintaxe da referência da folha, e a respectiva célula na folha TD onde está o valor, e tenho lá o valor. O resto é pintar, por isso vou então pôr aqui uma dado, se calhar vou pô-lo aqui mais para baixo, outra cor, a bold, mais carregado, posso pegar no objeto todo e pôr-lhe aqui uma sombra, o que vocês quiserem. Isto depois já é a parte das pinturas, estou só a mostrar alguns dos aspectos com que vocês podem dar a estes card visualizations, ou seja, a estas coisas que vocês podem colocar no topo, e cariz no topo, de lado, mas normalmente no topo, nesta perspectiva da pirâmide que falámos há bocado, é sempre um objeto engraçado. Ora, este é o meu primeiro, e para tornar isto mais rápido, o que eu vou fazer é, eu preciso do total das vendas, já lá está, depois preciso do total do lucro, eficiência, melhor vendedor, produto e modelo mais vendido, que quer dizer que preciso de 1, 2, 3, 4, 5 caixinhas destas, para manter a coerência, por isso 1, 2, 3, 4, 5. E depois, como já tenho os dados todos do outro lado, vou lá buscar essas informações. Não me vou preocupar agora se não estou a ver o título, se estou a ver o título, onde é que estão as caixas, não estão as caixas. O que eu tenho que me preocupar é, eu tenho que tentar fazer com que isto tudo caiba neste ecrã. Por isso, eu já sei que na definição que eu tenho neste ecrã é muito curta para conseguir colocar estas métricas todas, não há problema. Depois vou usar aqui um bocadinho do zoom. Não. Vou já pôr aqui 90%. Sim, senhor. Já está quase tudo pronto na parte das métricas. Vou só aumentar um bocadinho este. Sim, senhor. Agora, o que eu tenho que fazer é, este não é o total das vendas, este vai ser o total do lucro. E aqui em baixo, eu vou buscar o valor que está outra vez na outra folha. E está onde? Está em B4. Ora, B4. Tenho que voltar a pintar. Especialmente a parte das formatações de itálicos e underlines perde sempre quando se vai rebuscar um valor. Por isso tenho o total das vendas num card, tenho o total do lucro noutro card e agora eu preciso da eficiência das vendas. A eficiência das vendas é um dos truques, se pode chamar truque. Eu vou então chamar só aqui eficiência das vendas. Eu gosto sempre de fazer a eficiência das vendas em termos académicos, não porque seja quase obrigatório num dashboard financeiro, ou neste caso num dashboard de vendas, mas porque eu tenho aqui um problema. A eficiência das vendas é este valor a dividir por aquele. A soma do total das vendas a dividir pela soma do total do custo. Agora, eu tenho que entender como é que isto vai aparecer. Há uma guerra muito filosófica, eu não vou entrar em guerras dessas, sobre qual é a melhor forma de colocar este valor, que é um valor percentual. No fundo, é um KPI de eficiência das vendas. Eu vou fazer aqui uma pequena demonstração matemática. Se eu vender 100, mas o meu custo das vendas foi 100, aquilo que se diz financeiramente é que eu tenho um break-even, não tenho lucro. O que eu gastei foi o que eu vendi. Ora, se eu fizer o cálculo, que é este que são as vendas, a dividir por este que é o custo, o que é que eu vou obter? O que eu vou obter, eu vou só formatar isto em porcentagem, eu vou obter 100%. O que isto quer dizer é que a eficiência das vendas atingiu o break-even, que é 100%. Mas se eu chegar aqui e vender mais, por exemplo, 150, então a minha eficiência das vendas foi de 150%. Há muitos autores que acham que 150% pode ser uma leitura errada, porque os primeiros 100% é para atingir o break-even e os outros 50% em cima é para, no fundo, foi o que eu vendia mais. Há muitos autores que preferem utilizar nos dashboards, eu inclusive, eu também prefiro. Se eu subtrair 100%, eu vou ter só a parte acima do break-even. É mais fácil, porque eu olho para este card que diz eficiência das vendas. Epá, foi 150%. Epá, então eu vendi brutalmente. Sim, por um lado, os 100% foi o que eu vendi para tentar atingir aquele break-even, para não ter prejuízo. Mas a verdade é que se eu vender 90%, eu consigo ter a identificação que o meu esforço de eficiência foi menos de 10%. Tive aqui prejuízo de 10%. Por isso eu prefiro fazer este cálculo matemático de, ok, faço a divisão
mas depois eu vou tirar 100%. Mais uma vez, é uma questão de gosto, é uma questão de leitura, é uma questão da forma como vocês querem apresentar esta métrica chamada eficiência das vendas. Ora, qual é o meu problema agora aqui? É que eu há bocado, para os outros dois, eu cheguei aqui e por isso simplesmente mudei. Só que eu agora vou fazer uma fórmula. E este bonequinho não me permite escrever fórmulas para fazer o retrieval, para ir buscar o valor. O que quer dizer que tenho que usar aqui um truque muito antigo no Excel, mas que funciona. Que é, vou tirar só a caixinha e o cálculo vai ser feito numa célula onde esse objeto vai ficar sobreposto. Por isso eu vou fazer o cálculo em H3. E o cálculo que eu vou fazer é exatamente esse. Vai ser igual a quê? Vai ser igual à tabela TD, TD que é A4, que é o total das vendas, a dividir por TD C4, BC4, acho que não estou enganado, mas depois já vou confirmar, C4. Vou fechar isto tudo entre parênteses e vou subtrair então pelos 100%. Ora, vou formatar isto em porcentagem, o mesmo princípio de há pouco. Eu quero ter a certeza que no meu card já vêm as coisas formatadas da forma como eu quero ver. E vou pôr-lhe 2 casas decimais. Quer dizer que a minha eficiência das vendas foi de 9,85. Tive lucro, quer dizer que não tive prejuízo, e o meu lucro em relação às vendas é de 9,85. E vou então cobrir, é H3, só que é H3 desta folha, por isso é só colocar H3 e tenho então o valor da minha eficiência das vendas. O resto é muito parecido, só que mais uma vez vou fazer aqui outra vez um pequeno truque. É impossível, é humano, por mais que eu tente não perder tempo a pôr as coisinhas no sítio, vou sempre lá tentar ajustar. Ora, então agora é o melhor vendedor. Melhor vendedor. O melhor vendedor é outra vez a mesma questão. Tenho só que saber onde é que está o melhor vendedor. O melhor vendedor está aqui na folha das tabelas dinâmicas em H4. Por isso aqui é H4. É um Manel. E aqui é que então vou ter que fazer outro truque semelhante ao que eu fiz na eficiência das vendas. Estes são os devolvidos. Ou vão ser os devolvidos. Pronto, oi. Ora, aqui será o produto e o modelo mais vendido. Por isso eu vou só pôr assim. Prod, mod. Vou ter que estar a escrever tudo, senão depois não tenho espaço. Mais vendido. Ora bem, o mesmo problema. É que o produto mais vendido está numa tabela dinâmica. E o modelo mais vendido está noutra tabela dinâmica. O que eu preciso é de concatenar esta célula com aquela, para ter o produto e ter o modelo mais vendido. Como a concatenação também é uma fórmula, é também uma função, não posso fazê-la diretamente, tenho que usar o mesmo subterfúgio. Neste caso vou pôr em M3 e vai ser então, esperem, tenho que ver aqui quais são as células. A célula é B19 e G22. B19, G22, B19, G22. Ora, B19. B19. Vou então concatenar. Vou fazer um pouco como está aqui no rótulo. Vou pôr uma barra. Que depois vou concatenar com o que é o G22. TD G22. Pronto. E o que eu tenho ali é o produto e o modelo mais vendido. A primeira linha daquela tabela ordenada pelas quantidades, a primeira célula daquela tabela ordenada pelas quantidades. Ora, então este é M3, vou colocar isto por cima, e este vai ser então M3 desta forma. Como vocês já estão a ver, a tabela dinâmica é que manda, o resto é matemática. Por isso, desde que eu tenha a tabela dinâmica, isto tudo vai mexer, que é o que nós vamos ver a seguir quando eu colocar os filtros. Ora, o número dos devolvidos é direto, é só saber onde é que está aqui na TD a tabela que tem os devolvidos. A tabela dos devolvidos está aqui, é B52, por isso é só chegar aqui e mudar para B52. As métricas estão feitas, basicamente faltam-me os gráficos. Vou então só acelerar mais um bocadinho,
Já estamos quase nas 11h30. Mas, antes de eu fazer os gráficos, há uma coisa que eu tenho que testar. Antes de tudo mais, os filtros. Ora, vou voltar para a minha tabela dinâmica. Vocês podem começar de qual tabela vocês quiserem. Têm é que tirar os slicers todos de uma só. E depois já se liga às outras. Está bem? Por isso, o que eu vou fazer é... Vou usar a primeira. Esta foi a primeira tabela dinâmica que eu fiz. Vai ser esta a tabela dinâmica que eu vou utilizar. Eu tenho o Eduardo Silva a perguntar o que acontece caso o número de variáveis nas linhas aumentarem. Não há problema nenhum, porque eu fiz uma table. E sempre que eu acrescento uma coisa numa table, os novos dados passam a fazer parte da table. Eu só tenho que fazer refresh nas pivot tables. Na barra de ferramentas das pivot tables, se acrescentarem dados, é só chegar aqui ao refresh e fazer refresh all. Já está o meu dashboard todo correto. Está bem, Eduardo? Não há problema nenhum. É essa a vantagem de se usar as tables. Há muita gente que trabalha com 2016 e ainda não reparou que existe esta nova ferramenta das tables. Isto poupa um tempo incrível neste género de coisas. Está bem? Por isso, é a única coisa que o utilizador tem que fazer aqui, que tem que saber, é que tem que carregar no botão do refresh all para poder fazer o refresh das tabelas todas, caso venham novas linhas. E quem diz novas linhas, novas colunas, é a mesma coisa. É tudo igual. Ora, continuando então, os filtros. Os meus slicers. Ora, então aqui na minha barra de ferramentas, utilizando esta como a tabela mãe, ou seja, a primeira tabela que vai, passando o palavrão, vai cuspir estes primeiros slicers. Os slicers que eu vou precisar são o slicer de ano, mercado, região, produto e categoria. Eu vou começar então com a geografia. Vou carregar aqui no Insert Slicer e vou buscar mercado e região. Depois tenho produto e categoria. Onde é que eles andam? Produto e categoria. E depois preciso de ano. Onde está o ano? Eu não tenho o ano. Vamos esperar um bocadinho. Vou carregar no OK. Estão aqui os meus 4 slicers. Antes sequer de eu os colocar e de os experimentar e de os colocar no sítio, como é que eu faço o ano? Ora bem, para quem está habituado a trabalhar com as tabelas dinâmicas desta nova versão do 2016, é muito fácil eu criar o ano. Basta-me só voltar à minha tabela dinâmica, pegar no campo com data ou hora, neste caso eu tenho aqui data de venda, e assim que vocês pegam na data de venda e colocam quer em colunas, quer em linhas, o Excel vai fazer isto. Vai tentar dividir as coisas. Ora, se eu largar aqui a minha data de venda, o que vai acontecer é que a minha tabela dinâmica, que é esta primeira, vai bater nas outras que estão aqui em baixo. E isto não vai funcionar corretamente. Por isso eu não vou poder fazer isso nesta tabela dinâmica, mas não há problema. Faço noutra tabela dinâmica qualquer que tenha espaço para crescer. Por exemplo, esta que tem os modelos. Esta tabela dinâmica que tem os modelos, vou selecioná-la, vou aqui ao meu field list, venho à data de venda, vou colocar ali em colunas, não tenho problema nenhum, colunas ou linhas, ela tem espaço para crescer para a direita e para baixo, mas o que eu quero é que ela me faça isto. Ano, trimestre e data de venda, que agora tem o mês. Ora, se isto foi criado automaticamente pela tabela dinâmica, eu vou tirar, mas não é por eu tirar que não continuem lá esses novos campos criados. Por isso, eu rapidamente criei um campo só com o ano. E vou voltar então à minha tabela, que pode ser esta, e vou buscar o slicer com o ano. Ora, posso também fazê-lo nesta, que é a primeira, porque se vocês repararem, o ano é um campo calculado. Esta é uma das grandes novidades das tabelas dinâmicas do 2016, é que sempre que vocês tenham uma coluna com um tempo, vocês podem arrastar para qualquer tabela dinâmica, seja data, seja hora, ele vai sempre fazer esta hierarquia de ano, trimestre, mês, e no caso das horas, hora, mês e dia. Hora, minutos e segundo. E quando ele faz esta hierarquia, vocês ficam com ela criada. Podem a usar noutra tabela dinâmica onde vocês quiserem. No meu caso, como tirei todos os meus slicers desta primeira tabela dinâmica, vou manter a coerência e vou também tirar o slicer do ano da primeira tabela. Pronto. A questão é que o nome foi criado em inglês. E o nome é criado em inglês porque este Excel está em inglês. E não só o nome foi criado em inglês, como todas as colunas numéricas, quando eu crio um slicer, o slicer faz sempre isto. Vai buscar os dados concretos e depois também faz menor que e faz maior que. Ora, isto tudo pode ser pintado
na barra dos slicers, nesta opção Slicer Settings. E aqui nos Slicer Settings, o que eu vou fazer é, como é que vai aparecer o nome aqui? Epá, vou pôr em português, vou pôr ano ou anos. Pronto. E tenho aqui este vistozinho que é Hide Items with no Data. Ou seja, aquilo que lá está é só para me ajudar. Mas eu não quero, eu só quero os anos. Eu não quero ver as coisas que não existem. Então vou pôr ali um visto. E neste momento tenho um slicer para anos. Bonitinho. Ora, testar, testar, testar. Palavra de ordem antes de eu pôr isto no meu dashboard. Se eu liguei isto só e apenas àquela tabela dinâmica, quando eu clicar aqui, aquilo tem que mexer. Já mexeu, está certo. Está certo? Está certo. Reparem que os outros slicers também estão a mexer, de igual forma. Se eu clicar em Portugal, só fico com as regiões em Portugal, Centro, Norte e Sul, o meu total das vendas está a mudar de acordo com cada um dos cliques que eu faço. Por isso, os slicers estão a funcionar perfeitamente. Vou selecioná-los todos e vou cortá-los para a minha página do dashboard. Mais uma vez, o arruma e vou tentar não perder muito tempo com as arrumações. Vou pôr aqui, vou deixar aqui a geografia deste lado. Vou só tentar abrir mais aqui um bocadinho. Depois vocês podem fazer uma série de coisas aqui com os slicers. Quem está habituado sabe que eu posso aumentar e diminuir aqui o tamanho dos próprios botões para tornar o slicer um bocadinho mais pequenino, para poder, de facto, então, maximizar o espaço em branco e fazer todas aquelas regras que nós vimos ontem, há um bocadinho. Deixem-me só arrumar este, não vou perder mais tempo com esta parte de encolher. E agora vou pôr os produtos aqui deste lado e vou pôr as categorias aqui deste lado. Pronto. Vai ficar ali um bocadinho coberto, não tem muito espaço. Então agora, o que eu vou fazer é, ok, vou experimentar no meu próprio dashboard. Vou carregar na Europa. Total das vendas da Europa, mexeu tudo, espetacular. Carrega ali no 2003. Espera, há aqui coisas que não estão a mexer. E há aqui coisas que não estão a mexer porque estes três primeiros, o total das vendas, o total do lucro e a eficiência de vendas, estão na mesma tabela dinâmica, que é a tabela dinâmica de onde eu tirei estes slicers. Ora, uma das grandes maravilhas dos slicers é que eles podem filtrar qualquer tabela dinâmica que vocês desejam. Daí ser extremamente importante eu dar nomes às tabelas dinâmicas, porque eu posso querer que um slicer filtre apenas duas ou que filtre três. No meu caso, eu quero que cada slicer filtre todas as tabelas dinâmicas presentes neste momento. Por enquanto, não é possível selecionar os slicers todos e ligá-los todos de uma vez. Tenho que fazer slicer a slicer. Por isso, eu vou fazer isto muito rapidamente. Vou clicar neste slicer, vou ao Report Connections. Estão aqui as pivot tables todas que estão no meu livro e vou ligar este slicer a todas as pivot tables. Cada vez que eu carregar nos anos, quero que todas as tables mudem. Que é para me dar a eficiência das vendas por ano, o melhor vendedor por ano, o produto e o modelo mais vendido por ano e o número de devolvidos por ano. E assim sucessivamente para cada um dos outros slicers. Ou seja, ligar, ligar. E vou ligar este. E no momento em que eu tiver tudo isto ligado, as minhas métricas estão completamente determinadas. O que isto quer dizer é que qualquer slicer onde eu clique, eu quero saber todas aquelas métricas para o ano 2004. Está aí. O melhor vendedor de 2004 foi a Margarida, a eficiência das vendas de 2004 foi 9,82, foram devolvidos 28 produtos e o modelo mais vendido foi as bicicletas Sport 100. E em 2002 já tive uma eficiência de 10,42, foram bicicletas, mas agora foi o Road 650. O melhor vendedor foi a Manel e houve 31 produtos devolvidos. É isto que eu quero no meu dashboard. Qualquer clique num destes filtros é interativo e vai mexer isto tudo. Gráficos. Se já tenho as métricas, agora as visualizações gráficas. Eu vou começar pelo gráfico mais simples e mais fácil de fazer, que é o gráfico típico, um gráfico de Excel. Só que também não pode ser um gráfico normal, porque o gráfico normal depois não vai ter os slicers para filtrar. Mais uma vez, é a tabela dinâmica no seu irmão, que se chama Pivot Chart ou gráfico dinâmico. Os gráficos que eu quero no meu dashboard são gráficos das tabelas dinâmicas, para que quando eu filtrar a tabela dinâmica, o gráfico mexa de acordo. Ora bem, um dos gráficos que eu vou fazer é então um gráfico de barras com as regiões. E venho aqui à minha cábula. O que é que eu decidi fazer para os gráficos? Quero um gráfico de barras que me dê o total das vendas por região. Ora, então é isso que eu vou fazer.
vou criar uma tabela dinâmica nova, porque eu ainda não tenho nenhum total de vendas por região, e se eu acrescento a região a alguma das outras tabelas dinâmicas, elas vão mexer, e eu perco então a ligação com o A4, com o B5, que são as que mudam só naquela linha. Vou então criar uma nova tabela dinâmica, só que, tal como eu vos disse há pouco, e volto-vos a repetir, isto é uma forma muito minha de trabalhar. Há quem ponha todas as tabelas dinâmicas na mesma folha, há quem faça uma folha para cada uma destas tabelas dinâmicas. Eu divido cálculo e divido gráficos. Por isso, como eu agora quero fazer as tabelas dinâmicas que vão dar origem aos gráficos, eu vou fazendo uma nova folha e vou chamar gráficos. Ora, estas tabelas dinâmicas que vão dar origem aos gráficos, eu só tenho que saber o gráfico que eu quero. Ora, eu quero então, por região, e quero o total das vendas, daquele ano, e já agora, por que não, o total do lucro. Pronto, faço com duas coluninhas, mais uma vez vou formatá-las. Pronto, está feito. E agora vou fazer o meu gráfico. Tal como eu fiz com os slicers, um dos conselhos que eu dou sempre é não passem o gráfico já para o dashboard. Não, vejam-no aqui. Vejam como é que ele fica, qual o aspecto, quais são as pinturas. Depois, quando passarem para o dashboard, então logo veem se ele mexe, se não mexe, como é que mexe, a forma como vocês queiram que o gráfico mexa em função dos filtros que, entretanto, já estão colocados no dashboard. Por isso, eu vou fazer o gráfico está aqui, chama-se Pivot Chart. E vou escolher então o gráfico de barras. Ora, tenho aqui então um gráfico de barras que me dá a informação das vendas por região, mas segundo aquilo que eu vos mostrei logo ao início, não é bem este o aspecto que eu tenho no gráfico. Eu não quero estas duas colunas. Eu vou rodar o eixo do gráfico. Por isso vou fazer aqui mais devagarinho, porque o que eu quero é isto. Eu quero cada coluna a representar uma das regiões e depois quero também o valor em cada uma das barras. Eu vou fazer isto relativamente rápido, porque isto agora tem a ver com a formatação dos gráficos. Há pessoas que gostam de pintar mais, há pessoas que gostam de pintar menos. É tudo agora uma questão do jogo do mais bonito, do mais feio, do legível, mais legível, menos legível. Eu normalmente o que costumo fazer é o seguinte: tudo o que são estes botões, que são os filtros, eu não preciso deles. Eu já tenho os meus slicers. São os slicers que os vão filtrar. Por isso, em qualquer um deles, se eu clicar com o botão do lado direito do rato, eu posso escondê-los. Já lá não estão. Esta barra das escalas eu quero que apareçam junto às barras, para ser mais fácil de ler. Mas reparem que eu tenho aqui um grande buraco entre os 40 milhões e os 45 milhões. Eu, se calhar, eu quero maximizar o tal espaço em branco. Depois tenho é que me lembrar que tenho que fazer o mesmo para todos os gráficos. Eu normalmente tento fixar as escalas. Esta escala que vocês têm neste gráfico é uma escala automática, é criada automaticamente pelo Excel, em função do valor mais baixo que ele encontrou e o valor mais alto que ele encontrou, que é 41 milhões e qualquer coisa. Por isso ele já está a pôr 45 milhões. Mas se eu tiver o valor da barra, eu se calhar não preciso muito disso. Por isso eu vou fazer dois cliques na barra das escalas e vou configurar. Não vou deixar nem sequer o zero automático, porque ele tem uma animação e quando os valores sobem muito, ele depois tenta mudar até o valor mínimo do gráfico. Não, eu quero que isso seja estático. Zero. Zero é o meu valor de entrada. E não quero 45 milhões, eu quero 40 milhões. Pronto. E vou alterar aqui a escala. Vou fechar aqui a parte da formatação. Porquê é que eu fiz isto agora? Porque isto depois é para tirar, mas eu tenho que ter acesso, que é para fazer o duplo clique, só para ser mais rápido. Claro que eu tenho sempre acesso depois às propriedades dos gráficos, sempre e quando eu quiser no Excel, mas o duplo clique torna tudo muito mais rápido, por isso enquanto eu tiver o objeto ali e puder fazer o duplo clique, é mais rápido. Vou apagar então aquela área. Estas linhas também não me interessam nada, estão apagadas. E se calhar esta legenda dava-me jeito que ficasse lá em cima. E é isso que eu vou fazer. Primeiro, neste botãozinho de mais, eu vou forçar a minha legenda a ficar aqui no More Options. Eu tenho Top Right. Também podia ter feito o duplo clique para vir a esta opção. E quando ela está no Top Right, se a personalizar, eu consigo que esta legenda se mantenha sempre no Top Right. Por isso vou abrir de forma a que eu consiga ter os dados visíveis. Como eu já conheço a tabela e já conheço o gráfico, sei que estas barrinhas, nenhuma delas vai ser suficientemente grande para se sobrepor a esta legenda, por isso eu até vou ajustá-la lá mais acima. E depois tenho uma série de
pré-pinturas, estes novos estilos que já estão pré-feitos para pintar o gráfico. Se eu passar por cima de alguns deles, e é este que eu vou usar, eu fico logo com uma ideia de como é que ficaria o meu gráfico. Por isso, em termos de beleza e em termos de pinturas, para pessoas como eu que não têm muito jeito para pintar, isto dá imenso jeito, porque eles até são bonitos, estão bem preparados já, em função do tal esquema, do tal estilo. Eu vou escolher este, é o que eu usei para, ou que planeei para este dashboard. Tenho o meu gráficozinho feito. Também não me interessa ter aqui a palavra total das vendas e total do lucro, que eu vou tirar. Isto que eu depois vou fazer outra coisa que também é muito comum fazer-se nos dashboards, vocês já vão ver. Mas esta barra que está aqui é o total das vendas, este é o total do lucro. Sempre que eu tenho uma barra grande como esta, reparem que vocês não conseguem ter o valor ali em cima. Mesmo que eu não tivesse tirado a escala, aquela margem que tinha entre os 40 milhões e os 45 milhões não era suficiente para aparecer o valor. Mas quem estiver a trabalhar no dashboard e quiser ver o valor, é só passar por cima da barra. Está lá o valor. O objetivo aqui é conseguir filtrar e as pessoas terem uma ideia. Neste caso, comparar por aquelas regiões que estão ali. Então, agora que o meu gráfico está montado, vou cortá-lo e vou colocá-lo no meu dashboard. Mais uma vez, corte e costura. Pôr aqui o gráfico de forma a que seja minimamente legível. Pronto, para ficar assim mais bonitito. Sim, senhor. E agora vamos experimentar os slicers. Ah, que nada funciona. E não funciona porque eu fiz uma tabela dinâmica nova. Por isso, ou vocês ligam os slicers todos no fim, ou de cada vez que fazem uma nova tabela dinâmica, ligam. Isto depende de cada pessoa, cada um faz como gosta. Eu prefiro fazer exatamente como eu estou a fazer. Primeiro fazer tudo o que tem a ver com métricas e com cards, e depois então ligar com as várias tabelas dinâmicas, porque às vezes eu ainda não sei se vou precisar de tabela dinâmica. Neste caso precisei de mais uma, então tenho que ligar todos os meus slicers a esta nova tabela dinâmica, para que ela volte a ser filtrada pelos meus slicers. Então agora, muito bem, carrega em Portugal, só me vai aparecer Centro, Norte e Sul. São aqueles os totais das vendas e o total do lucro para as regiões Centro, Norte e Sul. Ah, mas eu só quero ver o Norte. Então, a Zona Norte foi aquele total das vendas, 11 milhões, está ali, 11 milhões 522, o total do lucro, aquele valor. Ah, mas só para bicicletas. Então, só para bicicletas foi aqui. Como vocês veem, é isto que eu quero, é esta interatividade que eu quero no meu dashboard. Ora, eu vou dizer que é para terminar, depois se eu tiver mais tempo, então eu ainda vou fazer mais alguma coisa, mas vou fazer então os famosos donuts para KPIs. Eu não tenho muito espaço aqui para os colocar exatamente no mesmo sítio onde eles estavam no meu dashboard original que vos mostrei logo de manhã, mas eu vou abrir aqui um bocadinho de espaço e vou pô-los ali em cima. Estes gráficos, mais uma vez, tal como acontece com o velocímetro, embora eles sejam nativos, se eu quero fazer a formatação condicional, ou seja, se eu quero fazer esta medida de amarelo para as coisas mais ou menos, vermelho para as coisas que não estão assim tão bem e verde para as coisas que estão melhores, então eu vou ter que arranjar aqui algum subterfúgio. E mais uma vez vou utilizar a folha que se chama gráficos. Sabendo que esta tabela dinâmica não cresce mais nem para a direita nem para baixo, porque já tem as regiões, então eu vou usar esta área aqui de baixo para criar toda a maquete para os meus donuts. Ora, eu vou chamar a esta primeira maquete, vou-lhe chamar KPI de vendas e vou fazer depois aqui ao lado a mesma coisa para um KPI do lucro. Certo? Ora bem, primeira coisa que eu vou fazer é definir aqui valor. O que é o valor? Será o valor do KPI das vendas. E aqui eu vou pôr o valor. Não vale a pena estar a deixar esta linha aqui de intervalo, vou até encostar, não vale a pena. Ora, neste momento eu vou pôr este valor à mão para vocês entenderem, mas aquele valor depois vai ser um cálculo. Vai ser um cálculo matemático que vai dividir as vendas pelas vendas e o lucro pelo lucro, depois já explico melhor o que é que eu estou a dizer, para me dar a percentagem. Agora, a questão é que se eu quero fazer vários níveis, eu tenho que definir os meus níveis. Quando se fala em KPI, há sempre um objetivo que tem que ser pré-definido. É pré-definido por A, é definido pela pessoa B, é definido pela pessoa C. Alguém vai ter que definir o nível a partir do qual é vermelho, o nível a partir do qual é amarelo
e o nível a partir do qual é vermelho. Por isso, eu defini que abaixo de 30% é vermelho, para os dois, claro que pode ser diferente, para um e para o outro, agora é só para não estar a perder tempo, fiz igual para ambos. Por isso, abaixo de 30% vai ser vermelho, entre 30% e 60% vai ser amarelo, e acima de 60% vai ser verde. Ora, então eu vou pôr aqui um valor à mão, que vou configurar já para percentagem, para que seja mais fácil, e já vou também colocar aqui os vários níveis. Normalmente faço assim. Ora, não sei se vocês estão habituados ao Donut, mas o Donut que eu quero vai ter apenas duas barras. A barra que vai ter o quê? O valor do KPI em si, mas depois tem outra barra a seguir. E essa barra a seguir é o que falta. É o que falta para quê? Para fazer 100. Por isso, quando eu quero fazer um donut deste género com formatação condicional, eu também vou precisar depois de calcular aqui o restante, que é para pintar a segunda parte do donut. Normalmente, quando isto é explicado assim, e eu ainda não tenho o boneco, às vezes é difícil de entender, mas assim que vocês tiverem o boneco ali a funcionar, já vão entender como é que ele funciona. Agora, o que é o nível 1? O que vai entrar no meu donut vai ser, pura e simplesmente, estes 4 valores. São estes 4 valores que vão entrar no meu donut. Porque o nível 1 há de ser o valor correspondente a menos 30%. O nível 2 vai ser o valor que for entre 30 e 60. É isto que eu quero no meu donut, mas eu primeiro tenho que calcular o valor. Mas o que vai entrar, de facto, no meu donut vão ser só estes 4. E antes de eu avançar no donut, é este o problema do velocímetro. É que o velocímetro ainda é mais complicado. Vocês têm que criar uma tabela semelhante a esta para um dos donuts e depois têm que criar uma tabela para o ponteiro. Por isso é que eu não tenho tempo para vos mostrar o velocímetro. Mas é sempre esta personalização da tabela que vai dar origem aos gauges e estas donuts e aos queijinhos de KPIs, é que obrigam muitas das vezes a ter assim este trabalho estranho que eu aqui tenho. Ora, então, eu para conseguir ter estes vários níveis, vou ter que usar então o famoso if. Ora, se o quê? Então, se esta célula for menor do que os 30% que eu pré-defini, então o valor que vai aparecer no meu queijinho, donut neste caso, será o valor do cálculo, porque é inferior a 30%. Senão não quero que apareça nada. Os donuts contêm aspas, que é texto, como qualquer gráfico. Se é texto, não conseguem pintar. Por isso, é este o truque. E vou fazer a mesma coisa já para o nível 3. Se o valor daquela célula for superior a 60%, então põe-se aquele valor. Se não, aspas. Ok? Reparem, tenho que formatar isto em porcentagem, senão depois não vão perceber. 100% é superior a 60%, por isso é que ele já está por ali os 100. Agora, falta-me o nível 3. O nível 3 já é um bocadinho mais complexo, porque é um if, só que o if não tem betweens. E a única maneira de eu fazer betweens dentro de um if é usar uma outra função de Excel, que é a função de interseção AND. Por isso, eu vou ter que usar aqui o AND para fazer o quê? Para fazer esta célula maior ou igual a 30%. Esta é a primeira condição e agora tenho que fechar o intervalo fazendo aquela menor ou igual a 60%. Mais uma vez, estes 60% e 30% foi o que eu defini para mim. Pode ser definido de outra forma para o que vocês quiserem. Ponto e vírgula. Se estiver dentro daquele intervalo, então põe-se o valor. Se não, aspas. Ora, antes, mais uma vez, de eu fazer qualquer donut, seja ele qual for, experimentar. Se eu chegar aqui e o valor do cálculo, que eu ainda não fiz, se o valor do cálculo for 25, está no nível 1. Se o valor do cálculo for 50, está no nível 2. Se o valor do cálculo for 75, está no nível 3. E eu depois vou pintar cada um daqueles níveis de cada uma das cores. Por isso o if está a funcionar. Falta-me o restante. O restante é muito simples. O restante é apenas os 100% menos o valor das vendas. Por isso, neste caso, o restante são os 25%, que é a segunda parte do donut. Por isso, o donut só tem duas variáveis, para assim dizer. É a variável valor e o restante para fazer 100%. Esse restante para fazer 100% é sempre pintado com uma cor muito esbatida, exatamente para que se possa ver a comparação daquilo que é pintado com aquilo que fica livre. Ora, se isto é assim em termos de formas para o KPI das vendas, também é exatamente igual para o KPI do lucro. Fiz aqui a asneirinha, esperem lá.
Paguei o restante sem querer. Então, 100% menos aquele. Ora bem, e antes de fazer aqueles cálculos, que são os principais, convém eu já fazer o donut. Para quê? Para eu poder experimentar à mão. Que é para saber se o donut está a funcionar corretamente. Que é para depois, quando eu colocar no meu dashboard, então já posso vir aqui este valor e colocar, de facto, os dados corretos. Ora, para que seja mais fácil fazer o donut, tem que haver um valor no nível 1. Senão vocês não vão conseguir selecionar corretamente. Por isso, 25% a gente já sabe que está no nível 1. Está ótimo. Como é que eu faço o donut? Tão simplesmente como selecionar estas 4 células, porque na realidade só estão lá 2 valores. Se vocês pensarem bem, é só o do nível. Eu estou a selecionar os 4. Quando estiver no nível 2 só vai existir um valor. Quando estiver no nível 3 também só vai existir esse valor, mais o restante. Por isso, ao selecionar estes 4, em qualquer altura do tempo só vai haver sempre os 2 valores, que são os valores que vão pintar o meu donut. Vou então ao menu Insert, vou aos gráficos de área e vou buscar o meu donut. Reparem que tenho uma série de 4, mas só tenho 2 partes. É isto que eu quero. Porque isto não vai aparecer. Nem isto, nem isto. Certo? Quer dizer que o verde são os 25% e o laranja são os tais 75% que faltam. Agora, o que eu tenho que fazer é pintar. Eu vou começar pelo remaining, ou seja, pela parte restante. Vou fazer 2 cliques aqui na parte de cor de laranja. Vou aproveitar para já também pôr aqui o centro do donut não tão grande, que é para não... É uma coisa mais grossa em termos de barrinhas para os meus KPIs. Vou aqui à lata de tinta e vou pintar, reparem que está lá o laranja, esta é a parte do remanescente. Esta é a parte, salvo seja, que não me interessa. O que interessa é que fique pintado corretamente é a parte do valor. Por isso, normalmente, este pinta-se com uma cor um bocadinho mais batida, para não ser muito visível. Mas agora, a questão dos 25%, tenho que fazer 2 cliques naquela parte, para me abrir a parte da pintura daquela área, e esta área vai ser vermelha, porque está abaixo da minha definição. E agora, manualmente, por isso é que não convém ainda pôr aqui o valor correto do KPI, eu vou pôr para ficar no amarelo. E reparem que ele já fez correto, só que não é verde. 2 cliques, mais uma vez vou pintar de amarelo. Feito. E agora a mesma coisa, o mesmo procedimento para o nível 3. Vou pôr ali 75, ele vai pintar os 75, mas eu agora vou fazer ali 2 cliques naquela área e vou pintar de verde. Ora, neste momento, mais uma vez, e sempre o mesmo princípio, experimentar, experimentar, experimentar. Se eu puser 25, tem que ficar vermelho. Se eu puser 50, tem que ficar amarelo. E se eu puser os 75, tem que ficar verde. Está a funcionar perfeitamente. Agora, antes de passar para o meu dashboard, o que é este valor? Ora bem, o que é o KPI das vendas? Vamos voltar às tabelas dinâmicas. É lá que estão as nossas métricas, os nossos valores globais gerais. Ora, se eu pegar neste valor, que é o total das vendas, e dividir pelo total das vendas, isso vai-me dar 100%. Mas se o total das vendas alterar, e eu dividir o total das vendas pelo valor total, o que é que eu obtenho? Obtenho o parcelar no total. E o que é que isso me dá? A percentagem do que é aquele valor representa no total das vendas, para aqueles filtros todos que eu, entretanto, fiz. Então, como é que eu faço este cálculo? Sabendo que este valor mexe, mas então eu tenho que fazer um somatório para um valor que nunca mexe. Porque o total das vendas e depois o KPI do lucro, que é a mesma coisa, é este somatório do lucro, mas a dividir pela soma do lucro estático, eu tenho que calcular. E isso tudo é feito numa única fórmula matemática. E é essa fórmula matemática que eu vou colocar aqui no valor. Ok? Por isso, eu gostava agora que, se alguém não perceber, assim, se me quiser perguntar o que é que eu estou a fazer, tudo bem, mas a parte matemática deste bocadinho é talvez a parte mais complicada deste dashboard. Por isso, eu vou tentar explicar. Se alguém não entender, por favor, pergunte. Eu vou buscar primeiro o valor que está nesta célula, que é o total das vendas, que não é estático, que é o que muda com o meu filtro. Este eu quero que mude. É o parcelar que eu vou dividir pelo total. A dividir, como é que eu calculo o total? O total está algures na minha table, e a minha table tem uma coluna que se chama vendas. Não é feita uma soma normal, porque a table não é igual ao Excel.
Mas a soma é igual, é a função soma. Está bem? Mas como é uma table e tem um nome, foi por isso que eu dei o nome à table. Como é que eu chamei a table logo de manhã? Vendas. E reparem que assim que eu começo a escrever vendas está ali o objeto. Aquele objeto é a table. Mas eu não quero somar a tabela toda. Eu quero somar a coluna das vendas quero somar a coluna total das vendas da tabela vendas. E esta ferramenta nova chamada Table funciona como SQL. Eu, para referenciar a coluna da Table, eu tenho que pôr o nome da coluna entre parênteses retos. Assim que eu abro parênteses retos, o Excel vai-me mostrar todas as colunas daquele objeto chamado vendas. Torna tudo muito mais fácil. Um utilizador que não esteja habituado a esta ferramenta Tables, ao princípio, acha isto muito estranho, mas isto é uma questão de hábito. Ainda por cima o Excel ajuda. Está cá tudo. Não é uma coisa. Está aqui a coluna do total das vendas. Ou seja, esta última parte da minha fórmula vai ser sempre estática. Vai ser sempre os 60 milhões. O que quer dizer que, neste momento, é 100%. É 100% porquê? Porque o que eu tenho, porque não está filtrado na minha pivot table, que tem os totais das vendas, são 60 milhões. 60 milhões a dividir por 60 milhões. O KPI é 100%. Ok? Então vamos pegar nisto. Eu vou passar para o dashboard. Vou pôr mais pequenino. Fiz aqui uma coisa do costume. Pronto, aqui não tenho espaço e agora também não tenho muito tempo. Certo? Perceberam como eu fiz aquele cálculo? Porque o lucro é igual. Eu estou a olhar ali para as horas, não sei se vou ter tempo para fazer o lucro, mas é igual. Eu vou ter que pegar o lucro que está na tabela dinâmica, que é o que mexe, e dividir pela soma fixa da minha ferramenta chamada Table. Ok? Ora, mais uma vez, experimentar, experimentar, experimentar. Então, será que isto está a funcionar? É que quando eu carregar em 2004, o total das vendas de 2004 vai dividir pelo total das vendas totais. E está em vermelho. Mas qual é o valor? E pá, dava-me imenso jeito ter o valor aqui no meu donut. Há muitos sítios onde vocês podem pôr o valor. Normalmente vê-se aqui no buraquinho, põe-se o valor. Eu agora não vou perder tempo, não vou pôr aqui no buraquinho do meu donut. Vou chegar aqui o meu donut um bocadinho para o lado e vou pôr aqui o valor aqui de lá. O valor não é mais do que seleciona o gráfico e insere dentro do gráfico um shape qualquer, uma caixinha. Caixinha é essa. Funciona da mesma maneira que as outras caixinhas, todos os outros cards que nós fizemos, e vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao valor que está aqui, que é este o valor real que depois é pintado em cada uma das partes. Aqui está ele. Pinta-se a gosto. Põe-se assim a volta, põe-se umas coisas mais bonitas, mais feias. Clica-se, temos ali o valor. Por isso 26 está abaixo dos 30%. Mas 2003 já estava amarelo. E 2002 estava amarelo também. Por isso, em termos anuais, as nossas vendas subiram em 2003, mas baixaram brutalmente em 2004. Mas para bicicletas estamos bem. Acessórios, muito mal, quase não vendemos acessórios, globalmente, dos vários anos. Componentes, também estamos no vermelho. E roupas, também estamos no vermelho. Ou seja, o nosso negócio basicamente é vender bicicletas. E depois podemos ver pelos vários anos. No ano 2002 vendemos no vermelho, no ano 2003 já fomos ao amarelo, no ano 2004 voltamos ao vermelho. Isto são os dados que eu tenho. Esperemos nós que os dados reais dos vossos dashboards não sejam assim tão maus e que estejam tanto no vermelho. Mas, como vocês veem, é muito simples. É trabalhoso, mas não é difícil. Desde que eu saiba mexer nestas ferramentas, que são as ferramentas de espinha dorsal da criação dos dashboards, tabelas dinâmicas, os meus slicers, que também fazem parte das tabelas dinâmicas, como funcionam os gráficos dinâmicos, é muito simples. O trabalho do dashboard, repare, isto não está nem minimamente terminado, estamos perto já aqui do fim do nosso webcast, mas a verdade é que não estamos nem perto nem longe da construção terminada deste dashboard, porque agora precisamos de pintar o fundo, para a coisa ficar mais bonita, e assim sucessivamente, para que tenhamos um ambiente gráfico mais bonito, garantir que as coisas ou ficam viradas verticalmente ou horizontalmente. Se calhar agora pegava neste gráfico e passava-o para trás. Ou seja, a parte mais pesada, aquela que nós perdemos mais tempo na criação do dashboard, é de facto a parte da pintura.
Porque a parte matemática, quem está habituado, é relativamente simples. Um dashboard destes, como vocês viram, não é complicado, mas é muito, muito trabalhoso. Agora era fazer a mesma coisa para o KPI das vendas e no meu KPI original, já vos vou mostrar o fim, já estamos mesmo no fim, mas também tinha uma barra com a evolução, com uma tendência linear das minhas vendas e por aí nós vemos perfeitamente que estávamos a baixar. As nossas vendas têm vindo a baixar, que também é fácil ver. Então, anualmente, se vocês virem a eficiência das vendas, aqui estávamos nos 10, aqui passámos para os 9 e aqui estamos outra vez nos 9, mas em termos de lucro, baixámos brutalmente. Está bem? Por isso, em termos de construção, vamos criando estes componentes todos e agora vou fazer, então, como eu disse há pouco, como nos programas de culinária, pomos este todo no forno e sai assim. Este seria o objetivo final, fazer uma coisa destas, deixem-me só minimizar. E é isto que nós tínhamos. Está aqui então esta linha que é a minha tendência das vendas. Tenho esta linha aqui de baixo amarela que é o lucro. Esta é uma outra tabela dinâmica para fazer este gráfico, um gráfico dinâmico, mais uma tabela dinâmica. Mas a questão é que é tudo interativo e ele funciona todo. Ok? Ninguém perguntou, mas se por acaso alguém tiver curiosidade, já agora, eu pus depois ali umas caixinhas de texto, KPI de vendas, vendas e lucro, como tirei aquela parte de baixo, a tal situação de temos que ter informação, tem que ser rápido a olhar, sabermos o que é que estamos a olhar, nunca esquecer desses pequenos pormenores. Mas como estava a dizer, ninguém perguntou, mas é uma coisa que muita gente me pergunta, e se a minha tabela original não tivesse 60 mil linhas? Pois é. Então eu vou voltar a fechar este fecheiro e vou abrir este dashboard final que eu tenho aqui. Eu quero só que deem atenção, antes de eu terminar, quero que deem atenção aqui abaixo a uma barrinha que vai aparecer quando eu carregar um destes anos. Está bem? Vou clicar aqui no ano. Não sei se repararam numa barrinha que estava ali embaixo. Aquilo é o Excel a carregar em memória a tabela. A Microsoft tem, e eu tenho criado para a formação, uma tabela de uma empresa fictícia que tem 3 milhões de linhas. Eu retalhei essa tabela para 500 mil linhas. Quando vocês fazem um clique, aquela barrinha cá de baixo leva um bocadinho a carregar a tabela na memória. No momento em que está carregada, nunca mais bochecha. É impressionante ver um grafismo destes, cheio destes objetos gráficos, que tem um bocadinho só de delay. É a primeira vez que eu carrego, mais uma vez peço-vos para olharem aqui para baixo. Há um delayzinho dele a carregar a tabela em memória. A partir daí é instantâneo. É impressionante e isso é o único que eu posso confirmar e acreditarem em mim. Pelo menos com 500 mil linhas, até hoje, com 500 mil linhas. Também é só aquela tabela e um dashboard. Eu nunca tive problemas. É um fecheiro que tem 80 megas, se a memória não me falha, 80, 90 megas, mas funciona perfeitamente. Está bem? É um fecheiro pesado, como é óbvio, pelo tamanho, mas o tamanho do fecheiro é pelo tamanho da base de dados, do dataset original, mas o resto, como vocês veem, funciona perfeitamente. Ora, antes de eu me despedir, eu espero que tenham gostado. Mais uma vez, tenho o filme depois disponível. E agora experimentar e tentarem com as vossas tabelas e desenharem os vossos bonecos. Este é apenas um exemplo académico. Há muitos bons exemplos, lindos, há dashboards lindos na internet. Há verdadeiras obras de arte. Não têm outro nome senão obras de arte. Há pessoas com muito jeito para fazer estas coisas. A internet serve para tirar ideias, não é copy-paste, é tirar ideias. Não se pode dizer que é copy-paste, é só para tirar ideias. Mas consegue-se fazer, de facto, no Excel dashboards muito, muito simpáticos. Depois a publicação, tem é que ter cuidado, porque este fecheiro que eu tenho também é um fecheiro académico, são 90 megas, 80 e poucos, 90 megas. Enviar um fecheiro destes por um e-mail é impensável, colocar numa rede sim, e depois isto também é o jogo da balança de saber, resumo mais os dados e faço um dashboard um bocadinho mais resumido, mas no grosso é isto. Ora, espero que tenham gostado, despeço-me de todos, muito obrigado pela disponibilidade. Se alguém tiver mais alguma questão, no bocadinho que sobra, eu estou disponível.